Alô, amigos de todo o Brasil, locutor de Rodeios Malboro, diretamente aqui do podcast Território de Peão, aonde os gigantes do mundo do rodeio se encontram. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa dupla que é estourada. Os amantes da música sertaneja já sabem de quem eu estou falando. Os mineiros mais amados do Brasil, essa rapaziada que a gente dá um pulo e um grito, um tapa na boca do litro junto com eles há um longo time. Tem se destacado em todo o cenário nacional e grande sucesso principalmente aqui no Vale do Paraíba, sul de Minas, Goiás, enfim, por onde eles passam é recorde de público. Meus grandes amigos, Thales e Wellington! Você tá bom, Caboclo? Bom demais. Bom demais aqui. Bom, bonito e barato. Com você, pra você, de você. Tá lembrado, né? Esse bordão ficou gravado. Ok, agradecer você pelo convite, cara. Espero que o papo seja maravilhoso. Tenho certeza que vai ser, que nos bastidores a gente se encontrou muitas vezes e o nosso papo sempre foi muito bom. Então, vamos contar muita mentira. Vamos contar muita mentira. Falar muito mais hoje aqui do Eu conheço esses meninos há um longo time, né? A gente já conhece bom. praticamente lá no começo da carreira, né? Sim, sim. Quando a gente veio pra cá foi em Tá 2000 tomando muita latada junto. Demais. Muita né, água na senhor? cerca de arame junto, hein? Deus do livre. Finalzinho de 2011 pra 2012 que a gente começou a vir pra cá. Acho que logo ali a gente já se conheceu. Bom demais. Começando Eu tenho uma a contar recordação na noite. muito grande com você, Wellington. Lá no comecinho da carreira, nós estávamos fazendo, na época eu trabalhava na sonoplastia, né? Tava lá juntamente com o Minoro, do Minoro Som, lá na Fazenda Limoeiro, lá, Sim, né? Do Fazenda Branco, Limoeiro. aquela rapaziada. Ele tinha uma estradinha, você lembra desse livro? Eu tinha uma estradinha. Hoje tem uma produção fantástica, ônibus, caminhão, aquela coisa toda, produtora. Deu uma graduadinha. Melhorou, mas melhorou bem, Zé. Sim, sim. Mas lá no começo, vamos voltar lá no começo. Eu tenho uma história boa dessa estradinha aí, depois nós contamos. É mesmo? Ô, rapaz. Era de 2 lugares, né? Era de dois. Só que aquela cabine estendida, não tinha Cara, banco, nada. Nós foi em 6 dentro dela. pro Capaz. show. O Thales aprendeu a dirigir, aprendeu a dirigir bem dizendo nela, Não, né, foi no parceiro? Fusca, eu já dirigia. Foi no já, Fusca. que eu ia O no Thales Fusca aprendeu a pra dirigir no Fusca, verdade. Imagina quanta história que você de Fusca não tem. Nossa, bastante. O Fusca tem umas boas. Tava falando disso esses dias, você lembra, né? Você lembra de... Nós estávamos lá na Fazenda Limoeiro, antes do show começar, nós fomos até num hipermercado comprar pilha pro microfone sem fio. Eu lembro. Eu acompanhei você. Lembro Ei, demais. mas nós tem história, hein? Não, mas A tem. Fazenda Limoeiro foi a primeira casa de show que a gente tocou dentro de São José dos Campos, né? Foi. A primeira que primeira. abriu as portas Foi aqui? a primeira. Na verdade, o primeiro lugar mesmo foi no Estância. Em São José. E dentro de São José, o primeiro lugar foi a Fazenda Limoeiro. Quanto tempo atrás? Ah, bastante. Não, foi 2012, provavelmente. Final de 11 Sim. para 12. Então, estamos falando de 12, 13 anos já. Uns 13 anos, né? É Tá, coisa. mas oficialmente, quantos anos de carreira a dupla tem? Vamos fazer 15 dia 1º de novembro. 14, vamos falar que nós tem caderno. Nós tem 14, na verdade. 14 um pouquinho, uma criança. E o que mudou na cabeça de vocês daquela época pra cá? Não falo só na questão Caiu, de estrutura. caiu, mas cabelo. Caiu o cabelo, mas... Caiu, mas tá nascendo. Eu fiz o implante aí, esse cara. Eu vi lá, rapaz, você tava granfino lá no doutor, hein? Tava caindo, meu, a idade, né? Os cabelos falaram assim, eu não vou ficar aqui não, muita dor de cabeça. Vai chegar nessa idade as coisas começam a cair, né? É um É problema. mesmo? Eu não sei disso, não. Não, senhor. tô eu falando, também não. tô falando de cabelo. Também Cabelo. não. Aqui tá tudo em pé, filho. Rapaz, a pensamento nosso, que eu digo assim, eu e o Thales, vou fazer uma visão do Thales. Cara, o Thales é o mesmo caboclo que eu conhecia, né? Eu conheço ele mais tempo de dupla, né? Eu conheço o Thales há o quê? Muitas pessoas pensam que são irmãos. Sim, não. É. Mas assim, conheço o Thales, o quê, irmão? 17 anos? 16 anos? 17 uns anos. 16, 17 anos. Cara, o Thales é o mesmo cara, né? Claro que amadureceu com o tempo, né? Conheci ele com 18 anos de idade. A imagem que eu tenho do Thales, eu tocar numa banda e conversar com ele lá na cidade dele. O Thales estava lá sentado no corredor do mercado, colocando preço nas coisas que ele trabalhava no mercado, na casa dele. Que bacana. E assim, eu faço na leitura do meu pai. É o mesmo cara, velho. O mesmo cara. Claro, né? Com o tempo, né? Aprendeu muitas coisas. É um cara muito inteligente. É um músico que eu admiro muito, cara, né? E... né, evoluiu bastante. Como eu posso falar que é o parceiro que eu pedi pra Deus mesmo, cara. Eu posso dizer o mesmo também. Acompanhei. Ih, mas quase vai dar uma 16, 17 rasgação anos. cedo hoje Não, aqui. não, mas é verdade. Um abraço. cara. E não só isso, assim, o Hélio também é a mesma pessoa.
Ele só não põe mais o som no carro, aquele somzão que né? Andava. estourando. Porque quando nós conhecemos, pior que depois quando eu comprei a estradinha que você falou também, eu também tinha um sonzinho atrás. É a parte eu da... conheci ele, rapaz, pessoal. não dava pra andar mais que 3 no carro, porque era metade do carro era som, mas gente. sempre foi um cara gente boa, humilde, canta demais, sou fã, mesma voz até hoje. É interessante, Impressionante. É interessante a gente ter esse bate-papo, porque muitas pessoas pensavam que vocês são irmãos. Nós somos irmãos de Não, irmão de estrada. estrada. Irmão de estrada. Irmão de estrada. E como que foi a apresentação? Quem que apresentou? Como é que foi essa história aí? Quando Rapaz, vocês se conheceram? Eu tocava numa banda chamada Banda Scala. Ah. E a gente tocava muito na região de Poste Caldas ali. E tinha um rapaz da cidade do Tales que tocava comigo nessa banda. Aham. Daí teve um dia que não teve show na sexta-feira e falou: bem, vamos lá na minha cidade. Lá tem um amigo meu cantando num barzinho lá, no mercado municipal, que à noite era abrir uns barzinhos e a galera ia pra lá, era o ponte da cidade. Aham. Eu cheguei lá, o Thales tava tocando violão lá. Eu cheguei lá, cantei uma moda com ele lá. Lá que a gente fez amizade. Daí ele tinha umas composições. Comecei na casa dele, a gente começou a cantar, gravar uns vídeos. Acho que tem vídeo nosso até hoje na internet, tem. né? Da gente cantando assim no quarto. Ele... No violão, você se lembra? Agora, puxando na ponta da agulha, você se lembra qual que é essa moda que ele tá falando? Rapaz, é que não foi só uma, né? Mas eu lembro a primeira que Não, a gente a cantou composição, se for lembrar dessa vídeo, é aquela sua. Eu não vou fazer as coisas com... Porque ele tinha umas composições, sabe? junto. Já derrubei o fone aqui. Não tem problema. Pendurou. Ajeitou. Eu lembro que era pra fazer um pedacinho. Como é que é o Opa, na refrão? hora. Como você quer, me deixa ser seu homem, vencer minha mulher. Aposto que ao meu lado tem muito prazer. Se te ter é um pecado, eu vou errar de novo. Usaria abusar desse amor gostoso. Se for pra ser assim, Não quero te esquecer. essa música era do Thales, ele passava as composições, a gente ia lá e gravava os vídeos lá. Sempre na internet. Gravei um áudio dessa música uma vez, que eu nem conhecia o Wellington. Ah, E levei num show do Jorge Matheus, lá em Poste Caldas, que É eles mesmo? gravavam um estilo bem parecido, né? exatamente, Aí pensei eu nisso. entreguei pro pessoal que tava montando lá, falei, vocês entregam pra eles com uma composição, que não sei o quê. Nunca viram o cara desse CD, né? Você falou agora você perguntou da mudança, né, que tem de pensamentos. Cara, eu falo assim, quando a gente começa uma dupla, que tem várias etapas, né? Como né, você também, né, no rodeio, tenho certeza. Sim. Quando você chega, a primeira vez que você tem a oportunidade de cantar, cara, você cria algo na tua cabeça que, tipo assim, com o tempo você vai conhecendo pessoas no caminho. É claro, tem muita gente boa que passa. É. E tem muita gente também, como a gente Nós tava vamos conversando. lapidando, né? Como a gente tava conversando nos bastidores, tem muita gente que passa, também que lepa, né? Rapaz, se colocar na peneira, eu acho que sobra É, pouco, cara, hein? sobra Deus o livre. Então, às vezes, a gente pensa que algo é de um jeito e quando você começa a depender de outras pessoas para você alcançar, você vê que não é nada daquilo, né? Exato. Querendo ou não, pode você usar para um grande aprendizado ou também uma grande decepção. Né? Esse meio nosso tem muito disso, né? Exatamente. Bom, você tava falando aí, né, de energia, de coisa caindo, de não sei o que mais que tem. não sei o que. Brincando, tem que brincar, né? Deixa eu presentear vocês aqui. Esse Olha, aqui rapaz. é... Ó, rapaz, copo bonito, velho. Olha, não, mas a coisa aqui é granfina. Aí, Tati. Esse é o Toro Louco, é o melhor energético, é o melhor suco energético do Brasil, patrocinador da gente aí nos rodeios do Brasil. Ô, Toro louco. Toro louco. O meu amigo Queco lá de São Paulo, gente Chique. boa, barbaridade. Tamo junto. Aí Tamo tem um junto, kit Queco. aí, tem o energético aí. Vocês vão tomar isso aí, eu tenho certeza. Depois eu vou Top mandar. demais. Eu gosto Eu bastante. vou mandar lá na fazenda, lá, vou mandar um kit completo Chique, pra vocês. chique. Toro Louco é o melhor energético do Brasil, a energia do rodeio tá aqui, tá bom? Bom demais. Bom, falando um pouquinho de experiência, de trajetória, voltando lá pro passado, o que mudou no repertório? O que vocês cantavam lá no passado, mas que hoje mudou, né? A plástica do Sim. repertório, porque, que nem a gente tava conversando, hoje o rodeio, ele mudou muito. Sim, a gente sim. tinha um carreiro, Cê- tinha um carreiro e Pardinho, tinha Goiano e Paranaense, hoje se não tiver uma Ana Castelo no meio do repertório do DJ do rodeio, Mas tem que ter não o Tião Carreiro Você também, né? quer uma resposta longa ou uma resposta curta? Uai, do jeito que quiser. Antigamente nós cantava o que nós gostávamos, hoje a gente canta o que a gente não gosta. Rapaz, mas agora vou falar assim. nesse Brinca, ponto. não sendo radical, Esse né? novo show nosso, Ah. a gente colocou muita coisa que Sim, a sim. gente cantou ao longo da nossa carreira. Tem pouquíssimas músicas novas, assim. Foi uma música de 6 meses para um ano pra cá.
Pô, cara, se tiver 6 músicas é muito. É, né? Porque a gente fez um show, assim, muito baseado em coisas que a gente cantou de 1º de novembro de 2010, foi quando começou a dupla. Sim, sim. Até hoje. Então, assim, e claro, misturando coisas, né, bem antes de 2010 também. Então a gente não deixa de cantar o sertanejo que a gente gosta. Tem que misturar uns trem, né? Mas a gente não deixa de cantar. o que a As gente músicas gosta. que antigamente, muitas músicas se destacavam muito, né? Porque eram os grandes medalhões, que a gente vão dizer. Leonardo, Zezé. Mas hoje não. Vamos pegar você que tá no rádio e a gente aqui. Fala uma música que estourou de meses aqui, que tipo, top. Nós vai descer. Verdade. Vai descer. É a É a batida, que né? estourou, que ficou. É ela, entendeu? Tem muitas músicas boas, mas muita música que uma do lado da outra, entendeu? Hoje não tem aquele tipo assim, nossa, aquela música estourou que tá. É difícil hoje, né? Tem, claro, então, a maioria é todos estourados, mas assim, Poesia. é muita gente lançando algo, né, cara? Muita gente lançando algo, né? Então, fica num patamar que tipo, ninguém consegue destacar um pouco. Porque, pra você olhar, o próprio Thales pode falar, pô, a família dele escutava Chitão. Até o Chitão tocava. Você sabia que era o Chitão, cara. Falando O Zezé cantava, você sabia que era o Tinha muita Zezé. personalidade na voz também. E hoje, tipo assim, hoje tem muita dupla, cara. Tem Muito muita igual dupla, também. muita igual. coisa igual, né? Mas isso que vocês estão falando de personalidade na voz, quando a gente pode estar pro lado de fora do recinto, se tiver vocês, pode não ter divulgação nenhuma. Vamos ser meio rústico. Sim, Não sim. tem divulgação nenhuma. Se vocês estiver cantando, eu sei que é Não, vocês. eu acho que a gente tem uma Tem voz muito identidade, Tem característica. identidade, é. E eu acho que muito também, assim, porque talvez a gente venha também de escutar esse sertanejo mais de crescer ouvindo isso, porque, só pegando um exemplo, assim, rápido, pra não ficar chata a conversa, quando o Jorge Mateus estourou, veio com aquele cacuete de... E o que aconteceu? Isso formou uma geração de cantor. Assim como o Zezé também formou uma todo mundo geração quer de cantar o cantor. Zezé, né? Sim, é. Só que aí, além de pegar o cacuete, pegou o tipo de voz, ficou um negócio muito forte. Tanto que quando veio o Matheus Cauã, Henrique Juliano, cara, teve momentos assim que você não sabia quem era quem, sabe? Aham. Parecia tudo o Jorge Mateus falando. Então, eu acho que veio esse negócio muito característico de ser muito igual. E como a gente carrega esse negócio mais do jeito da gente cantar, até né, pegar as referências de Zezé e tudo mais. E também a voz do Hélito é diferente, né? Ele tem uma voz que ele vai nos agudos falando em tom longe e tem um grave... não pode falar... Pesado, eu ia falar foda. É pesado. Então, assim, é muito característico, né? Não adianta. E acabou não pegando esse cacuete que aí de uma geração de 2006, 2007, 2008 pra cá, acabou fazendo tudo igual, entendeu? Então, acho que isso é um ponto muito positivo. A gente da locução também tem muito cambreiro. Sabe o que é cambreiro? O que é cambreiro? É o imitador do Almir Cambra. Né? Tem muito locutor que é cambreiro. Então, assim, ele pega, ele escuta e copia. Vem agora no break. Todo mundo é verdade. Isso aí que você Então, falou, é assim, verdade. a pessoa tem que ter identidade. Vocês criaram uma identidade desde o começo, e é que eu falei, a referência, né? Então, por isso que eu acho que é um dos maiores destaques da dupla de Sim, vocês, do sim, show sim. de vocês, é isso. É aquela referência, aquela identidade e principalmente o profissionalismo, né? A capacidade de chegar em tons e ter aquela qualidade vocal que só vocês têm. Sim. Obrigado, rapaz. E, Olha. e eu falo pra você assim, é claro que hoje o nosso show, vamos dizer que 80% são covers, né? Ah, Cara, e eu vou falar por mim. E querendo ou não, quando você começa, igual o Thales comentou, você canta uma música muito média, uma música muito grave, você fica viajando muito. Eu sinto até hoje uma certa... Como é que fala? Agora fugiu a palavra. Na hora de gravar alguma coisa nossa, eu sinto um pouco de dificuldade, você acredita? é mesmo? Cara, isso acaba, querendo ou não. E eu sou um cara assim, o Thales sabe. Se eu cantar, tipo, o certo da música, essa caneca é branca. Se eu cantar, essa caneca é azul, não é branca. Cara, se eu gravar na cabeça que a caneca Ele vai é fazer azul, 30 eu vou vezes cantar que essa caneca é azul. É, né? Aí desliga o rec. Ó, vamos passar. Aí ele vai cantar. Essa caneca é branca. Faz de novo. Essa caneca é branca. Ó, agora gravando em play. Essa caneca é azul. Cara, é desse jeito. Impressionante, verdade. Uma referência do passado. A gente tá falando de Jorge Mateus, né? De Estônio Chororó, de grandes nomes, de grandes potências que impulsionaram o sertanejo nacionalmente, né? Que antigamente era o Tião Carreira, aquela coisa toda, Sim, mas sim. a partir do que o rádio pegou e desbravou e lançou as verdadeiras duplas sertanejas. Fala uma referência sertanejo de raiz que você tem.
Rapaz, eu vou falar pra você uma experiência que eu tive lá em Paraisópolis, quando ainda era a época do showmício. Eu tinha o que na época? Era 90, isso? Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. 35 anos. Uns 8, 9 anos de idade. E eu lembro que ia ter um showmício na minha cidade. E eu morava na roça, né? Daí meu tio falou, não vou. Ei, faz farta pra ganhar um dinheiro em showmício. Podia voltar. Eu sempre gostei. Podia, era bom, eu né? sempre gostei de museu de criança. E meu tio falou, vamos, convidou meu pai. Meu pai falou, vou levar o Hélito gosta. Sim. Eu lembro, cara, que foi na concha acústica da cidade, né? Que as cidades têm, né? Lembro. E daqui a pouco, João Mineiro e Marciano, cara. É mesmo? Os caras entraram de branco inteirinho, camisa azul por baixo. Cara, aquilo ficou gravado na minha memória. Pro resto, olha, até hoje eu carrego comigo ele entrando aqui a vozona. Se eu não puder te esquecer. Cara, Ai, é bom lá demais. pensa Mas numa assim, moda, eu sou apaixonado em Zezé de Camargo e Luciano, sabe? É. Demais. Referência pra mim é o Zezé. Tipo, o filme dos 10 filhos de 10 filhos de Francisco foi. Eu assisti. Tá acrescentando bastante aí. Eu assisti o filme umas 300 vezes. Tem uma época que eu sabia as... Street Boys do sertanejo. Tem uma época que eu sabia as falas, tudo. Os caras, os atores iam falar, eu falava a fala dos atores. Mas, mesmo. cara, eu Então acho tu é fã? marcante pra mim, assim, eu vejo o Zezé, porque até pela história, né? Querendo ou não, assim, a gente tava falando agora de carreira, vou entrar um pouquinho, tá nesse... Eu, Thales, cara, a gente sempre quis uma carreira e a gente constrói isso, entendeu? Porque a gente veio galgando, nunca usei essa palavra, né? Esse cara, Tá enjoado, hein? Tá enjoado. Tá vendo? então, tipo assim, a gente veio passo a passo, cara, de cantar Não nos... fala galgando mesmo. É, cara. galgando. Chique. A gente veio passo a passo cantando nos barzinhos da vida, sabe? É. Quanto tempo de bar foi? Ah, muito tempo, né, Thales? Ah, foi. E o bar é bom, cara, que você tem que se É a soltar. escola, né? A gente cantava numa cidade. Eu vou até hoje. A gente cantava não tem mais essa casa, né? Mas Pra não agradeço. perder o costume. É. Pô, agradeço o dono. Você lembra do dono da Casa da Bandeira do Sul, do Chapéu de Palha? Ah, lembro demais. Era Como é que é o o nome Daniel, não é? Daniel, acho que é o Daniel. É Daniel. A gente ia cantando no Chapéu de Palha. Cara, o som da casa era som de carro, né? Cantar, era tipo assim... O que era que isso? Corneta de carro, Mas cara. entupida a casa Aquelas de gente, grandonas, povo aquelas cantando. boconas de Sim, cara. Era bocona de desse jacaré? jeito. Então, assim, eu vejo... Poxa, a gente passou por cada coisa e fala assim, Thales, se nós parar pra Amarrar o comer... pedestal, amarrar o microfone Se parar no pra pedestal. comer... É mesmo? Se parar pra comer, não tem dinheiro pra gasolina pra ir embora. Se pô, não, ainda fica com fome. É mesmo, conta um pouquinho dessa história. Então as pessoas têm essa curiosidade. O artista, né? As pessoas Cara, veem demais. vocês hoje, né? Chegando, né? Toda essa O- parte, toda essa O estrutura. artista, você sabe disso, cara. A vida não é O fácil. Duda, ele tá emocionado, rapaz. Ele não é prestativo assim, não, Ah, viu? É que... obrigado, eu falo Duda. Ô, assim, ele senta ali, brincadeira. gente- Duda é meu Tem água aí, diretor. tem água aí? Tem, tamo imantado aqui. Obrigado. eu viu? falo assim, a vida não é fácil pra ninguém, né, cara? É, ele não é assim, não, mas pior que, rapaz, eu já trouxe uns trenzão aqui, caprichado, É? né, rainha de rodeio. Ah. Ele nunca fez isso. Aí vem Thales, mas eu te contar, hein, Duda? Essas coisas não podem acontecer, não. A turma vai achar esquisito. Eu falo assim, cara, a vida não é fácil pra ninguém, né? É. Tanto faz, né, o pessoal vê muito aí, a gente toca na noite, cara, Só mas... pros herdeiros, né? Tem, É, isso, a ixi. gente tem como se diz, cada um tem o seu problema particular, como eu tenho, o Thales tem, o Duda tem, você tem, todo mundo tem, cara. Porque muita gente vê assim, a gente no mundo artístico, fala, nossa, tá estourado, já comprou fazenda, né? Ônibus, aquela coisa Isso, toda, e muita gente produtor. chega, e eu falo assim, muita gente chega pra gente, porque é uma coisa você vê, você é leigo no assunto e vê só o cara cantando, o cara subindo no palco com a roupa bonita, que a Aras patrocina a gente. Não, É, Aras. Alô, meu amigo Américo, um grande abraço pra América, você, gente pra boa. toda a família lá da Aras, né? Do Rancho Moda Carro, todo o pessoal que tá com a gente pelo gente boa Brasil demais. inteiro. Então a pessoa vê você sendo no palco com a roupa bonita e fala, nossa, caramba. E é uma cobrança que, tipo, muitos meus amigos falam isso, cara, por que vocês não estouraram ainda? Tipo assim, a gente sabe que não é fácil, né, cara? Então eu vejo assim, teve muitas vezes a gente viajar, cara, eu lembro, eu saía o Thales fechava show lá em Caldas, Poste Caldas, e eu ia sair dali, eu falava assim, mano, eu tinha um golzinho vermelho, eu falava assim, eu tenho R$60. Eu vou botar 50 de gasolina, vai dar pra me chegar lá e R$10 eu vou comer alguma coisa no caminho. Cara, era a coisa mais normal do mundo de acontecer, cara. Mas a gente ia com tanta vontade de cantar, cara. Eu amo cantar, cara. Eu amo cantar. Pode ser o lugar que for, que às vezes a gente tá comentando aqui, às vezes a gente toca em casa de shows todos os meses, né? Tem casas que... Mas assim, eu vou com a maior vontade do mundo, cara. Eu subo no palco, pode estar acontecendo o que for na minha vida, que ali tudo some pra mim, entendeu? Ali eu tô no lugar que eu gosto, no ambiente que eu gosto, cara. Então, assim, é onde eu esqueço de tudo, sabe? Então, assim, eu falo, cara, não é fácil, né? É uma vida corrida. Igual eu falo, final de semana, agora, eu tava indo embora
chovendo pra caramba, 5 e pouco da manhã, me perdi numa curva lá, bati no guarda-reio, o carro lá. Cara, é um perigo, é um risco a Você estrada. deu uma risada aqui, mas não foi disso, não. Tá lembrando da pizzaria que nós foi cantar 250 Verdade. conto e tivemos que pagar a pizza. É né? verdade. Como é que é? O cachê era de R$250. É, e dava... Isso, fechei lá em Paraisópolis, R$250, não vou falar o nome da Pode pizzaria. falar, devia falar sim. Fala, Pizzaria na entrada da cidade, do Posto BR. Cheguei lá, fechei Rapaz do céu. R$260, fechei o show. Ah, era Era fechei o o show cachê, lá. 260. É. Os dois, Daí mais nós a gasolina que eu vinha de Caldas. Né? Daí nós Nossa. tava comendo e tal, tocando lá do caixa. Chegou e falou, você não querer pizza? Eu falei, vamos, que acredito que... Daí o Thales bondou, não, tipo... Qualquer qualquer uma, uma manda que você lá. trazer, né? Come. Daí, beleza, trazer. O cara trouxe. Na hora que eu fui receber lá, me deu 200. Aí eu falei, não, é 260. Ela falou, não, porque a dona mandou descontar a pizza vocês comeram. Meu Deus do céu, o que é isso? É. Aí botava Eu ainda ali falei os assim- 80 de gasolina, sobrava R$60. Eu ainda falei assim, um dia eu vou ficar famoso, vou voltar aqui e vou falar assim, eu quero comprar esse posto de gasolina inteiro. Mas não deu certo até agora. Mas vai, tá trabalhando pra isso, né? Malboro, Ah. só pegar a fala do Eto, né? Começando num assunto e foi virando, né? Ah, Duas coisas. Primeiro que ele falou de, por que vocês não estouraram ainda? Cara, eu considero de verdade que a gente... Óbvio que a gente não alcançou o sucesso que a gente almeja ainda. Acho que a gente vai chegar lá. com certeza. Mas não dá pra falar que a gente profissionalmente não não. teve sucesso, cara. Porque da gente fazer o que a gente ama, sabe? Um exemplo besta. Eu, quando era menino novo, eu sonhava em ouvir uma música minha tocando na rádio da minha cidade lá. Cidade pequenininha lá de Caldas, Minas Gerais. Beijo, Caldas, amo essa cidade. E eu cheguei a ver música minha, música nossa, né? Tocando praticamente no Brasil inteiro, cara. Verdade. Fazendo show pra fora. Fui pro Japão cantar. Conta um pouquinho dessa história. Fomos pro pessoal. Japão, fomos pra Tóquio fazer o Brasil Andei ano retrasado, passado. 2023. Então, 23. cara, assim, o que a gente conquistou já, assim, é tanta coisa boa Sim. que o sucesso não é só o dinheiro, só carrão, só mansão, só isso. Tem gente que liga o sucesso a isso, mas não, acho que o sucesso é você conquistar. Você via aquilo que você sonhava quando você era mais novo e aquilo acontecer, cara. Sabe, você tá num show ali com 5, 10 mil pessoas e todo mundo cantando uma música sua. Então, cara, pra mim não tem assim... Eu quero muito mais, a gente vai muito mais, mas eu acho a gente muito abençoado, assim, a gente conseguiu muita coisa, muito sucesso nesse ponto, assim, não tem como falar que não. Falando como, né, como o Thales falou, cara, a gente realizou sonhos que a gente nunca imaginava. No caso, né, o Japão, quando a gente foi viajar com a Marília. Isso, eu queria que Cara, vocês falassem foi relação a maravilhoso. Então, assim, hoje, realizados de cantar, claro, a gente foi cantando Barreto, velho. Junto com o Triparada Dura, lá no palco Amanhecer, lá palco que vai muito tempo pra um artista chegar lá, cara. E a gente Exatamente. conseguiu chegar, a gente cantou nas maiores festas do Brasil já e fomos pra fora cantar no Brasília Andei, fomos pra Tóquio. E dois meninos que nasceram em cidades pequenas, cara. A cidade nossa não tem mais de 20 mil habitantes. A gente tem essa oportunidade. Então, assim, eu acho que hoje o Thales e o Wellington, o que eu penso hoje, almejo hoje, se Deus me abençoar, eu quero poder levar pra minha família um conforto maior. Graças a Deus eles vivem muito bem, mas o que eu puder fazer pra eles, porque eu tava falando que esses dias, eu tava lá em Tóquio, eu tava junto com o Thales lá. Aham. É meu parceiro, meu irmão de coração. Mas dentro de nós, a gente tava junto, que é o sonho nosso lá. Mas dentro de nós, a gente queria que tivesse lá todo mundo da nossa família. Sim. Vivendo aquilo, tá ligado? Eu queria que meus filhos estivessem lá, que a minha mulher estivesse lá, que meu pai estivesse lá, minha mãe estivesse lá, meu irmão estivesse lá, todo mundo, tipo, olha aqui. Vivendo a experiência. Vivendo a experiência. Vivendo, né? Compartilhando Então- dessa emoção, né? Então isso, quem vive da estrada hoje é o sonho que a gente tem hoje. Né? Eu tenho sonho, tipo, assim, pegar, que eu falei, nossa mãe, minha mãe quer viajar. Eu falei, mãe, vamos viajar, que lugar que você quiser ir, eu vou bancar e vamos embora, sabe? O Taz, uma coisa, queria comprar um sítio pro pai dele, fazer. Cara, esse é o nosso sonho hoje, entendeu, imagino, cara? Esse é o nosso sonho, esse que a gente almeja hoje, entendeu? Mas como que foi essa história de Tóquio? Como que funcionou isso? Como que funcionou esse trâmite? Quem que organizou tudo isso? A produção? Foi a Tóquio- convite de alguém de lá? Como que funcionou? Fala da turnê com a Marília, primeiro pra nós ir... Isso. A primeira turnê com a Passa. Marília, a gente foi 2019, começo de 2019. E ela fechou a turnê dela lá, aí teve umas parcerias de escritório e tudo mais. A gente tava com a música tocando muito também, aí A desgramou. música tá vindo muito bem, desgramou. Muito E aí bem. a gente foi convidado aí também, a gente fazia... Durante o show dela mesmo, a gente subia no palco, cantava modão, cantava aí desgramou, tava tocando muito. Que cara,
De verdade, você vê o povo lá fora cantando ela. É pra Não, brasileiro, né? Era impressionante. E aí a gente foi pra Londres, né? Na Inglaterra, fomos pra Amsterdã, Zurique e Lisboa. Rapaz, pensa um... E assim, não só os shows, que foi muito bom, muito legal, muita gente. A experiência de estar em outros países cantando, né? Aham. Junto com a Marília, cara. E isso que eu ia viajando com falar, ela, e cara. junto com a Marília, cara, é assim, e não era junto Experiência de, tipo assim, fantástica, né? só via ela a Inesquecível, hora né? que subia no Ah. palco. Não, era convivência junto, era avião junto, o ônibus dentro da cidade junto, dar uns rolês junto, tomar uma junto. É mesmo. Então, Ah, assim, Tá sem foto com ela, assim, tipo assim, no espelho, os dois bebendo, assim, ó. Capaz. Cara, ela ficou era... bebendo da meia-noite até 15 para as 10 da manhã lá em Lisboa. Ela era Vocês espetacular. estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo a imagem aí dessa foto sensacional. E eu quero que vocês falem um pouquinho como que foi pra vocês, né? 2 meninos, assim, que podemos dizer que saíram lá do interior, né? De Minas Gerais, estar nesse patamar, cantando com a Marília, convivendo com ela, trocando experiências, trocando músicas, cantando na madrugada, né? Porque sempre tem que... Tem as resenhas, né? É, as resenhas. Sim, nossa, foi maravilhoso. Cara, foi o que o Thales falou, foi maravilhoso. O Thales gosta de tomar uma. É mesmo? Daí acabava o Quase show. nada. Porque assim, umas, né? A Ele maioria não bebe, eu tenho que beber por mim, por ué, ele. o pessoal... Um dia eu tava num shopping ali, rapaz, tinha um lugar granfino lá que eu não sei o nome daquele trem, não. É porque agora eu com essa mulher, a gente dá umas andadas no shopping, né? Fica meio enjoado claro. também. Aí o caboclo tava lá tomando um shopping. Ele gosta. Ele vai falar, vou deixar aí, vai estragar, eu vou tomar, né? Rapaz, assim... A experiência nossa foi muito legal, porque os lugares que a gente foi, cara, tava fazendo muito frio. Mas muito frio, mas tanto faz Londres, né, Thales? Tava muito frio. E acabava o show... Nossa, Zurique, nós viu neve de verdade, primeira vez, né? Foi em acabava o show, a galera ia embora. Não era igual no Brasil, que a galera quer chegar perto. Brasileiro pra caramba, é claro. Aham. A galera quer chegar perto, quer tirar foto. Daí acabava o show, a gente tinha oportunidade. A gente ficava no mesmo hotel que ela. A gente tinha oportunidade de voltar pro hotel junto com ela, conversando e tal. Então, tipo, foi uma experiência muito legal, cara. A gente, né... A gente conviveu com ela, com o produtor dela, que infelizmente estava no acidente. E a produção dela abraçou a gente de uma maneira espetacular, cara. Então, tipo assim, foi algo... Foi um sonho pra gente, cara. Foi um sonho e algo que a gente vai levar pro resto da vida nossa carreira, porque foi muito marcante, cara. Tá A gente tava falando de sucesso aqui. Isso e tudo que vocês viveram do lado da Marília é o reflexo do reconhecimento de um trabalho bem feito de anos que vocês têm plantado. Sim. Então é isso que faz. Desgramou é o nome do modão? É o que... Ah, foi com certeza a música nossa que É? foi mais impactante, assim, na nossa carreira, com certeza. Dá pra sair um pedacinho dela no violão? Como é que é? Thales Wellington, diretamente aqui do podcast Território de Peão. Se você está curtindo, se você quer fazer um comentário, deixa aqui pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui no YouTube, Programa Território de Peão. Segura que a moda é boa. Entra embaixo. Nem esperou a boca secar pra se molhar em outro beijo. Será que é melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, 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 ai. Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 ai. Será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, ai, ai. Se ele te fez cravar os dedos na fronha do travesseiro e você gostou, aí desgramou, aí desgramou. Rapaz, mas que moda. Ô, parceiro, ele canta mais alto do que bunda de girafa, hein? Não, é alto. Mas aqui tá baixo. Aí desgramou. Eu baixei tom, você tem que ver cantando Zezé. É mesmo? Quando esquenta é igual motor velho, né? Depois que mesmo? esquenta, vai embora, vai embora. Falou Canta é o amor no tom. É mesmo? Ah, essa aí eu só acredito quando vendo. Tá, não, quando tá quente. Não, Não, mas É, tem que dar tem que esquentada. Hoje aqui dá... Mas canta, de verdade. Vamos mas- voltar pra essa experiência que vocês tiveram aí, a experiência internacional. Japão. Bom demais. Japão. Rapaz, Japão. Vocês sabem também que o milionário José Rico também cantou lá, né? Então, deixa eu te falar pra você. Eu fiz um estudo aí. Ah, Nós tá entre as 8 duplas sertanejas que foram se apresentar no Japão, você é acredita? mesmo, cara. Que Entre privilégio, hein? Milionários é Rico, Leandro Leonardo, Luan Santana. Tipo, poucas duplas foram pra lá, né? E a gente tá no meio das 8, cara. Olha A gente isso. tá no meio das 8, que se apresentou lá, tipo, vamos dizer, do Brazilian Day lá, né? E assim, tive uma experiência muito legal lá, porque... O que é a ideia nossa de eletrônicos? Vamos falar assim. Ah, Nossa, vamos no Paraguai. Cara, a gente teve oportunidade de ir lá no... A gente foi em Tóquio, né? A gente Ah. ficou perto... A gente foi no cruzamento, o maior cruzamento do mundo, Shibuya, Shibuya Cross.
E a gente andou pra caramba lá, se imaginar, e é espetacular. O Japão Sensacional. é um lugar Outro que... mundo, né? Não dá pra falar do Japão inteiro, que deve ser, tá tudo muito parecido, mas Tóquio, assim, por todo lugar que a gente foi, porque a gente ficou em Tóquio. Querendo ou não, é a maior cidade do Japão, né? Então, assim, tudo lá, cara, todo lugar que a gente ia era sensacional. É sensacional, tudo é E sensacional. o preço dos eletrônicos mais É muito sensacional bom. ainda. Deu pra trazer bastante coisa? Rapaz, eu trouxe, pra caber os Playstation que ele trouxe, né, mano? eu trouxe. Mas assim, passei perrengue, tipo, na hora de voltar. Como A é que historinha. foi? Na hora de ir, falar pra mim assim, eu não tenho visto americano, né? Não, né? O Thales tem, né? Porque o Thales ia pra lá visitar o pai dele, que morava lá. E eu não, tipo, eu fui aqui, cara, nunca liguei, né? Então, não vou tirar nada, deixa quieto. E na hora que eu quero ir pra lá, os caras falaram pra mim assim, e eu não sei falar nada de inglês, nada. Falo mais ou menos o nosso português, né? Daí, na hora de ir, os caras falaram assim, acho que você vai ter que ir lá pela África do Sul, sozinho. Falei, você tá ficando louco, meu? Eu vou sozinho, não sei nem comprar uma água, assim, não sei falar nada. Porque o primeiro voo que a gente viu, só pra explicando, porque ele falou do visto americano, Isso. passava, tinha escala, se eu não me engano, em Los Angeles. E aí, então, E eu não tinha podia que descer ter- lá, porque eu não tenho visto, né? É. Eu não podia. Daí pegaram, falaram que eu ia pela África e acabou ajeitando pra mim ir pelo México. Daí eu fui tirar Fez a curva. Isso. É bom. Daí eu fui... Pra ajeitar. Mas precisa do visto Mas também. precisa, querendo ou não, precisava do visto. Daí eu fui pra lá, a gente foi pelo México e tal. Daí chegamos lá, a gente desceu, eu ia tirar o visto, chegou lá o rapaz e falou assim, não, você tem um visto japonês já, não precisa não, você vai só passar pelo México, de boa, não precisa tirar. Eu falei, não precisa, então eu não vou tirar então não. Economizo 250 conto. Pensou, vou Eu levar, falei, né? beleza, vambora. Daí eu fui, a gente chegou no México, a gente tava indo pra lá. A gente ficou 18 horas no México, né? Foi 10 horas de viagem até no México. Depois chegou lá, desceu no México, a gente andou lá no México, sabe? Deu uma Cidade do volta México, lá. bonito demais A gente foi também. na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, sabe? Bom, hein? Eu queria ir em muito lugar. Nossa, queria... Não, que só é em assim... catedral a gente foi numas 4 lá, né? Sim, sim, muito lindo. O México é lindo, cara. As catedrais, nossa, coisa É muito grande, legal, tá? Acho que, muito se eu não me engano, legal. a cidade do México, acho que é a segunda maior cidade da América Latina. É gigantesca, cara. Muito grande a cidade. E muito a bacana. gente... Então, o que a gente lembra do México? Chaves. Né? Chaves, né? Essas coisas, né? E assim, daí a gente ficou no México, arrumamos um lugar lá, daí a gente pegou, foi pro Japão, daí na hora de voltar, eu já não tinha visto mais, né? Ih, caramba, e agora? Daí na hora que eu tava no aeroporto lá em Tóquio, como é que é o nome? Narita? Narita. Em Narita, pra gente voltar. Daí tinha uma japonesa lá que, tipo, ela é brasileira, né? Japonesa brasileira, né? Nossa. Chegou lá e falou, não sei o que, a gente falou pra ela, a gente é uma dupla dela, falou, os passaportes dela, pegou o passaporte, olhou do Thales, ali olhou o meu, falou, você não tem o visto? Eu falei, Mexicano, no caso. Eu falei, não, né? Não. Precisa Ela disso? falou assim, nossa. Ela falou, então vai lá pro área de embarque, fica lá, daqui a pouco eu vou lá conversar com você. Eu falei, então tá bom, eu fui. Daí daqui a pouco ela chegou lá no cantinho e foi pra mim, Elton, vem aqui, chamou eu. E ela ficou com o meu passaporte, né? Ela falou, você vai ter que me acompanhar, você vai ter que sentar ali naquele lugar e ficar com aquele pessoal. Malboro do céu. Caramba, imagina, hein? Malboro. Cuidado. Tinha Cuidado uns- agora, hein? Tinha uns 20 caboclo com aqueles turbantes na cabeça, assim, sabe? Minha nossa. Aqueles caras barbudão, assim. Nossa, Sei. já olhei e falei, pronto, é agora. E eu cheguei, mineirão, comentando, tipo, bom, e nem sei, né? Vai que é uma ofensa pros caras. Os caras... E eu cheguei cumprimentando, os caras balançavam a cabeça assim pra mim e tal. Colocaram a gente primeiro no avião, cara. Depois, na hora de descer, tirou a gente primeiro. A gente ficou numa ala, assim, separado de todo mundo, cara. Porque não tinham visto, né? Daí ficou lá. Daí Era tudo corpo estranho. Não, e tinha que acompanhar a polícia, não sei o quê. mesmo? Eu me senti um... E eu rindo, Não né? passava um, né? Isso. Daí o Thales... Não, Eu filmei, com certeza não passava. Companheiro pra caramba, hein? Com certeza não passava. Daí eu peguei, daí a gente ficou numa ala assim, né? Daí, tipo, já é outra coisa, entendeu? Eu falei daí o pessoal falou assim, quando der o horário do voo, vai uma pessoa buscar vocês aqui pra levar vocês até o voo, né? E você tava entendendo tudo. Eu tava entendendo nada. Beleza, daí o Thales nessa hora tava comigo, ela falava, o Thales falava pra mim, é pra você ficar aqui, beleza. Eu fiquei sentado lá. Daqui a pouco vieram com uma marmitinha, um arrozinho vermelhinho, com um franguinho fritinho. Falei, rapaz, já não tô gastando. Eu paguei Já está caro pra bom. caramba pra Não, comer um daí você negócio lembrou ruim. da pizza lá, né? Que Já era está tudo- bom, né? Daí eu peguei, cara, daí eu lembro que eu falei assim, onde que é o banheiro? Daí já não era o banheiro do aeroporto, já era o banheiro do caramba, pessoal que tava,
que, tipo, pelo que eu vi falar, tinha gente que tava lá, tipo, quase um mês, lá, morando no aeroporto, tá ligado? Não podia sair de lá. Ih, cara. Eu fui no banheiro, já era outro banheiro tudo sujo, sabe? Um negócio meio assim, bem pra galera. Cheio de cama, de beliche lá pra galera ficar. Mas quase que eu solto uma piada que eu não ia poder. E foi aqui. dando o horário, foi dando o horário do meu voo sair. Ah, Era 15:45. 3:30 nada. Eu falei, eles não vão me buscar eu, cara. Se eu perder esse avião, eu tô fudido. Até eu explicar que focinho de porco na tomada, eu tô lascado. é. Daí eu levantei do meu lugar, fui até o guichê de segurança, cara. Falar pra eles que, tipo, o horário. Quando eu cheguei perto do guichê de segurança, o cara de segurança levou a mão no Nossa. cacetete, assim, cara. Eu imagino. Tipo, e começou a falar pra mim, tipo assim... Ele não tava falando essas palavras. Tipo, volta pra lá, gritando comigo, sabe? Volta, meio que gritando, assim. Eu entendi isso, porque ele apontava pra onde que eu tava. Eu só falei assim, meu amigo, eu só quero ir embora. Ó, meu horário, e eu pegava a passagem e falei, leva eu embora, só isso. Daí a mulher tava lá, falou, não, ele tá... Eu entendi ela questionar com ele, falou, tá no horário dele. Aham. E eu tava com a minha bolsa já tinha ido, né? Porque já ia colocar no avião. Eu tava com a mochila nas costas, que tava com o tão querido PlayStation, que meu moleque queria, eu queria também, né? E tava nas costas, meu PlayStation. Não, eu brinco aqui. Não. Aí eu fui passar, de novo, teve que passar por aquele detector de metais, né? Ih, caramba, hein? Daí na hora que passou, chegou numa mesa, assim, um cara de frente comigo, assim, sabe? Uhum. Daí o cara falava, tipo, pra mim, tipo... E botava a mão pra trás. E eu não entendia nada do que o cara tá falando. Daí eu falava, irmão, eu não sei o que você tá falando, cara. E ele mostrava pra mim. Daí na hora lá, eles pegaram a mochila minha, ela veio com um pano, espirrou um produto e passou na beira da mochila pra ver, tipo assim, se eu tivesse manuseado alguma droga, alguma coisa, aparecia lá. É, né? Daí o cara tava mostrando pra mim que eu tinha que abrir a bolsa e mostrar pra ele que ele tava lendo, que ele não podia colocar a mão. Ah, entendi. Daí eu fui abrir, ele viu, olhou o videogame, mandou eu guardar, tal, não sei o quê. Daí pegou, liberou eu. Daí a moça veio me acompanhando, eu passei lá onde que o Thales estava, lá na área de embarque. E ele rachando ela o veio bico. me acompanhando, rachando o bico. Tirando foto e filmando, É, lógico. e Porque ela- era uma policial ali do aeroporto, né? E ela me acompanhando até o avião. Na hora que eu botei os dois pés no avião, ela abriu um pacotinho lá, ela pegou o passaporte meu, me entregou na minha mão, cara. Caramba. É, cabuloso, cara. Porque muita gente vai ali pra passar Só também, pra né, constar, cara? eu tentei resgatar ele lá. E não deixaram. Não, Tentei. você fez isso. Tem uma Falei. fotinha eu descendo assim, com o mochilinho nas costas, e a segurança do meu lado. Assim. Eu não sei quem tirou. É. Não sei, devia eu não ter sei, muita parceiro gente pra conhecendo. caramba. Eu não sei quem que tirei essa foto, né? Parceiro pra caramba. Mas, mas- tem coisa na vida que a gente tem que passar, né? Isso aí Não, foi só um claro, perrengue, né? Com certeza. Ah, mas não, já passou piores. É Esse mesmo? ainda foi de O boa. povo gosta de perrengue. Muita conta um, coisa. Não, mas- já fomos ficar no mas de lugar pra roubada, dormir. daquelas de... Fomos ficar no lugar pra dormir lá, que acho que dormiram lá uns 3 meses seguidos e não limparam, não trocaram a roupa de cama. Não, tem uma melhor. É. Tem uma vez que nós foi no DVD do Jorge Henrique Rodrigues em São Paulo. Ah. E nós tava meio quebrado, não tinha dinheiro pra arrumar um hotel bom Ah, é pra nós. verdade. Tinha dinheiro pra arrumar um hotel bom pra nós tomar um banho, né? Daí o Gabriel tava Gabriel com nós, tava junto. falou assim, o dinheiro que tem aqui dá pra nós ir no... Sabe aqueles motelzinho rapidinho que a turma passa lá só pra dar um nheco-nheco rapidinho e sai correndo Ah. no meio da cidade? Mas era tipo, como é que fala mesmo? Aquele como é que é? Aqueles muquifo mesmo, sabe? Aqueles muquifo, tipo assim, de chão de Mas isso aí já madeira, faz sabe? tempo. Aqui Faz banheiro tempo, faz ruim, tempo. faz tempo, foi uns 3 meses. Nós faz bastante Tô tempo. brincando, vai tempo. Aí tempo. Pai, né? Entrou lá pra tomar banho lá, sabe? Mas, cara, aquelas casas antigas mesmo assim, sabe? Catinguenta. Puteiro velho mesmo, né? É, Vamos não, falar era. É, nós tomamos banho lá. Falei, ó, Não, tá mas vendo? detalhe, Tu não quarto deu- inteirinho rosa, cama rosa, É. rosa e 3 homens lá. Não é possível. Fazer o quê, ué? De nós... Mas não é Fazia nada, não, tá Histórias, né? maluco? Histórias da vida, né? Não, mas quando passa ali no guichê ali, não, aquele ali é ajeitadão. Sim, Não, mas sim. outro, deve pensar coisa esquisita, hein? Isso aí todos os trezinhos de bundinho de banho tomado? Não, é, uai. É, Tinha vê que nós ser. lá no DVD, lá eu de chapéuzão, fala, rapaz, esse cara deve ser alguma coisa É da isso que eu soja. falo, né? As pessoas Esse que cara vê, deve ser plantador de Quem vê soja. cara não vê coração, né? as pessoas veem a gente granfino, pensam, né? sim. Ei, É porque hoje, querendo ou não, muita gente vai pela aparência, né? vai, isso é o que mais Muita gente conta, vai né? pela aparência que você tá. A gente já chegou a gente falar, às vezes, um tempo assim que a gente tava com música tocando legal já. E não tá com um carro, às vezes, legal, a pessoa fala, nossa, o Thales vai. Nossa, o Thales vai tá andando. É, muita gente Tipo é. assim, o povo é meio esquisito, cara. Tipo, se você não aparentar que você é alguma coisa, você parece que você pode construir o que for, que não, as É. pessoas não tem. Mas não assim- todo mundo, mas muita gente não dá valor. Mas Só dá valor no material, sabe? Hoje, fala pra mim, pra você ver o Zezé, o Leonardo, o Chitão Chororó anos atrás, ele tinha que ir no Gugu, no Faustão, pra você ver os caras.
Não tinha como ver o que os caras tinham, que os caras andavam de avião pra lá e pra cá. Eu vi uma entrevista do Sérgio Reis, o Sérgio Reis falou assim, cara, quando eu estourei, eu era o Gustavo Lima de hoje, cara. Eu andava de avião pra baixo e pra cá, 35 shows no mês. O cara chegou a ter 5 fazendas, cara. Então, tipo assim, e ninguém via isso. Hoje não, hoje a internet, o cara entra no avião, o cara tira uma foto. O cara dá uma volta de um carro importado, o cara tira uma foto. Vai o Gustavo Lima lá. O Gustavo Lima comprou um carro de 3 milhões, não sei o quê. Isso já acontecia muitos anos atrás, mas ninguém tinha acesso a essas coisas. Ninguém tinha acesso a essas coisas. E hoje as pessoas, elas vão muito por esse meio de aparência, né? Sim. É o que muita gente vende hoje. Ó. O cara, por exemplo, vai numa festa, ó, o cara tem que chegar bem pra um cantor. Não, aluga um carrão pra você chegar lá e tal. É isso, entendeu? Não, tem gente que aluga carro pra chegar no show, bicho. Sim. Não, desculpa aí, pra mim não dá, não. Não, se o cara tipo, tem grana, tudo, você alugar, porque você não quer no seu alugar, beleza, chegou na cidade. Agora, às vezes não é, e aluga um carro pra chegar bonitão num carrão. Ah, desculpa. Pra mim não dá, mas não. É o glamour de hoje, é o que vende hoje, né? É o que vende hoje, querendo ou não, é o que vende. Hoje em dia... Não deveria ser, mas é o que vende. Eu tenho um quadro aqui que chama Moda na Garganta. Então, o pessoal manda um pedido pra gente, né? E vocês vão cantar um trechinho, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Agora. Segura que a moda é boa. Moda na Garganta aqui no território de Peão. Olá, bom dia, meu amigo Malboro. Aqui quem fala é André Oliveira de Taubaté. Também tô aqui ligadinho no território de Peão. A moda na garganta do Chitão Chororó, que dizia mais ou menos assim: de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração. Pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, anda passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, sai a galopar. E vou escutando o galo berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Faz inteiro ou pula pro final? Pode pular pro final agora. Segura que a moda é boa e tem paixão. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o inhambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a relva moiada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Ei, Natália, aí é moda, hein? Segura! Rapaz, vocês estavam falando aqui de fã, né? Vocês me disseram que um dos primeiros artistas que deram oportunidade pra vocês foi os meus amigos Caio César e Diego, é isso? Sim, Demais. sim. Eles que lançaram esse programa aqui. Lá, A mesmo? primeira entrevista que eu tive aqui no podcast Território de Peão foi com o Caio César e Diego. Que legal, Cara, gosto demais. Os meninos de Caconde. Eu conheci eles, Ah, porque antes de eu ter a dupla com o Elton, eu era violonista de uma dupla, Paulo Henrique e Daniel, lá de Poste Caldas. sim. E aí o Daniel tinha muita amizade com eles, né? Na época abria uns shows deles lá em São Paulo e tudo mais. Aí conheci eles lá. E gostava muito de ir nos shows deles, eu tocava bastante na minha região lá também, chegaram a tocar na minha cidade. Mas conheci eles tocando assim com essa dupla, né? Aí depois eu com ele também teve a oportunidade de cantar com eles. E aí fomos até aproximando muito mais uma relação ali e tudo mais. E os meninos ficaram um Fantástico, tempo, né? Separados e Isso. tudo. Agora estão juntos de novo e nós sabemos o repertório deles mais que eles, se brincar, né? mesmo? Não, nós sabemos muita coisa A deles. gente assim, acompanhava porque muito eles. Demais. Foram querendo ou não, podemos dizer que eles eram um exemplo pra gente, que a gente queria ser como eles. Pô, chegar numa cidade, um busão grandão, que eles chegavam. Caramba, a gente quer chegar um dia desse jeito aí. Um palco bonito, Um palco né? bonito. Painel, tudo. Esse painel de LED, Sim, aquelas bailarinas. sim, aqueles eles eram trem, pra né? nós, era referência pra Demais. gente, Sim. nossa, né? Um abraço pros meninos, gostam muito de Abraço, Cassé vocês. Diego. Deus abençoe. Nós vamos Te dei o meu amor, cê é louco. Nossa, É bom essa moda demais. é boa. Rapaz, demais. eu tô na vez. Foi mentira quando disse Ó, que imita me o Diego amava. certinho. Acho que me enganei. Me apaixonei pela pessoa errada. Ei, É bom demais. Ei, mas pensa numa moda que vai no coração virar de bico pra Essa cima. é- É de arrebentar, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó, isso aí é uma promessa minha. Nós vamos promover um encontro de vocês. Nós vamos fazer. Bom demais. Nós vamos fazer churrasco, viola e futebol. Agora. Viu? Ah, Tudo que nós ô, Duda, gosta. você é meio envolvido no futebol, não é? É. Falou com o cara certo, então. Ô, E o mas de bola churrasco, fora, hein? E o Churrasco é agora. Ah, não, pera.
Não, nós vamos fazer um quadro aqui dentro do podcast aqui. Que eu acabei de falar? Churrasco, moda e futebol. Churrasco, modo futebol. O time de vocês contra o time do Caio Sérgio Diego. Aí, ó. E nós Ô, termina na com hora. churrasco e moda. Já era. Hã? Já era. Ei, Bom, lá, pode tá- marcar. Tá marcado, filho. Com nós, com o Caio. Um abraço, menino. Vamos falar um pouquinho de planejamento. Como é que tá a carreira, como é que tá o repertório para 2025? Como que tá funcionando toda a parte da plástica? Onde que vocês têm feito mais shows? Então, a gente acabou de lançar uma música, né? A gente gravou um EP e estamos lançando mais ou menos O uma EP, música. pra quem não sabe, É um CD, um DVD reduzido, com É menos mesmo? músicas, Chamado de EP. EP. Ah. Tem um sentido, eu li uma vez o porquê que é EP, é pra acabar. mas é um DVD reduzido. E a gente gravou 3 músicas, já lançamos uma, agora vamos lançar as outras 2 também. E a gente projeta gravar um DVD grande, se Deus quiser, talvez esse ano ainda, ano que vem. Vamos trabalhar muito pra isso, porque é nosso sonho. E questão de show também, graças a Deus, mantendo essa média boa de show, de 12 shows por mês, mais ou menos. Não para de jeito nenhum. Canta bastante no Vale, né? Canta bastante Minas também, Sim, interior. E qual que é a diferença de cantar numa festa do Peão de Boiadeiro ou numa casa de show? Eu falo em questão de estratégica, de plástica, de repertório. O show numa exposição, num rodeio, Ah. ele é bem maior, né? Não deixa de ser bem maior, porque a estrutura é muito maior, Sim, a questão sim. de som, a questão de cenário, né? Então, é uma entrega que você consegue entregar muito mais. Você consegue entregar exatamente aquilo que você planeja. Hoje o nosso show é totalmente planejado, assim. As imagens do nosso painel de LED, do conteúdo, né? É tudo coisa que é nossa mesmo, que foi do zero feito. Fogos, né? Fogos, Coisa. as luzes também, tudo sim, Programado. feito, programado, tudo certinho. E isso você não consegue entregar numa casa noturna, né? A não ser que seja uma casa maior, né, mais estruturada. Tem algumas casas assim. Hoje é bem menos, né? Hoje são casas menores. Hoje é mais o que você falou no começo, É mais bar balada, assim, né? Que às vezes não tem aquele palco grande, uma estrutura grande, iluminação e tudo mais. Então essa entrega acaba sendo bem maior, assim. E eu também acho que o público de uma exposição, de um rodeio, que ele vai no teu show, que é um evento, maioria das vezes, pago e tudo mais, ele é um público, às vezes, é mais fã, sabe? Aham. Ele vai cantar mais suas músicas, vai esperar mais por você. Na casa noturna também, só que um pouco menos, porque tem o pessoal que vai ver o seu show porque gosta de você, e também tem a galera que vai curtir a noite, que vai independentemente de quem tá cantando, né? Então, essa resposta do público, às vezes, não é a mesma em uma festa de peão e uma casa noturna. Mas nós amamos tocar nos dois. E num show, quantas músicas, geralmente, as músicas de sucesso não pode faltar, né? Da dupla, tá, Sim. Eduardo? Mas vocês fazem um mescladão ali, né? Sim, Toca sim. de tudo um pouco. Toca de tudo um pouco. É um show bem diversificado. Faz até sai um pouquinho de sertanejo, de vez em quando, faz um Eu rockzinho. vejo mesmo que você fica enjoado na. Ai, mas pensa, no acabou o que é. E a mulherada, coisa e tal, dança junto, aquela coisa toda. É gostoso, né? Eu acho que a diferença do artista é fazer o que ninguém faz. Sim. Né? Eu Sim, acredito sim. que foi um dos pilares do sucesso do PPA. Sim, sim. Bom, enfim, eu acho que até mesmo o pessoal do universitário, o que aconteceu? Eles pegaram. Não forma nunca, né? Né? Então, assim, fazer. Universitário não forma nunca. Ai, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou dar. Eu tô achando que essa ideia de juntar você com o Caio Sérgio não vai dar bom. Ai, meu Deus Não do dá céu. bom, sim. Vai ser só risada e fala. Às vezes o que vai estar na caneca não vai ser água, vai estar Mas isso que você falou é... A música vem se reciclando muito, né? Vem. Reciclando, os estilos de música. Eu penso muito assim também, o sucesso pode vir muito rápido com a música, mas depois que você lança uma tendência, aquilo te cobra muito a cada lançamento. Se você lança uma música diferente e estourou, o diferente de tudo chama atenção, né? Sim. E a galera te cobra muito, ó, na próxima vez tem que ser melhor que essa. E, cara, pra Aí você se lascou. desdobrar toda vez pra fazer um lançamento diferente é muito difícil. É difícil. Fazer sucesso é difícil, mas você manter ele é mais, mais difícil difícil ainda. É mais difícil. Falando em sucesso, tem um. Quantas duplas tem o sucesso de uma, 2 músicas, eles não conseguem manter, né? Falando em Porque é sucesso. difícil. Falando em sucesso, qual que foi o primeiro sucesso de vocês? Que estourou assim que a galera cantou junto? Não vamos falar nacional, porque nacional acho que foi. Aí Desgramou foi a música que mais foi longe nossa. Ah. Mas pegar regional, vai.
Acho que a primeira música que mais cantou mesmo, a gente lançou Te Perdoei, Sensação, mas acho que a Black Red Bull foi... Black Bull foi foi a que foi assim, na noite do Vale, foi a primeira que deu um música que divisor todo de hoje a águas gente muito grande canta, pra a gente. galera canta também. Foi... E A qual que gente foi a lançou ela em diferença? 2012, 2013. A diferença que vocês perceberam O foi... cachê, É mesmo? Ajeitou? aumentou E muito. assim, ó, eu costumo falar algo assim. Quando a gente fez um trabalho maior, né, com esse DVD de 2019, 18. Final de 18, né? Que a nossa música começou a tocar no Brasil inteiro. A gente teve a oportunidade. Aí desgramou. A gente teve a oportunidade de chegar em cidades, cara, que o público tava esperando a gente, sabe? A música tava tocando na rádio, a Rio Grande do galera. Sul, Santa Catarina, Sim. Mato Grosso, A Rondônia. gente chegava em hotel, as meninas estavam na porta do hotel pra tirar foto com a gente, o pessoal querendo tirar foto, sabe? E a gente foi fazer Foi um divisor de águas, então. Sim, Foi tipo, essa, ali a gente essa música, na verdade, desgramou nacionalmente, foi um divisor de águas. ali a gente chegou e, tipo, olhava assim pra descer do ônibus, o cara falou assim, tá cheio de gente, o contratante vinha na porta do ônibus e falava, ó, tá cheio de gente pra tirar foto com vocês ali, sabe? Você subir no palco, a galera gritando assim, porque a música tava muito estourada, então essa é a magia da música. Isso vem muito aquele ponto que muita gente fica meio aloprado das ideias aí, tipo, de depressão, essas coisas, cara. Eu falo assim, é que o Thales vem de uma formação, cara, muito simples, entendeu? Porque o que a gente viveu lá atrás, cara, e depois veio a pandemia, um monte de coisa e levou tudo embora, porque querendo ou não, cara, o sucesso é uma subida, é um morro. Você tá subindo com a gasolina no talo. Pai, enquanto o Hélio conta, se eu posso ir no banheiro rapidinho? Rapaz, fica à vontade. Não vou mijar na cárcere. Onde que é? É pra... Saindo aqui na porteira, Não. é pra lá mesmo. Edu, não corta essa parte, viu? Deixa aí. Então, assim, a luta pelo sucesso, cara, querendo ou não, é uma subida que você tem que ir lá em cima, tá subindo, daqui a pouco você vai pegar aquele morro e vai descer no embalo. E assim, esse trabalho que a gente fez foi o maior. E depois disso, né, querendo ou não, aconteceu algumas coisas no caminho, né, com parceiros e tal. E a pandemia veio e levou tudo, porque a música hoje é muito descartável, né? A música hoje, vamos falar, há anos atrás, em 90, o Zezé lançava um CD, ele trabalhava esse CD, velho. Um ano, 2 anos. Exatamente. Hoje Ele é muito fazia rápido, né? Hoje é muito rápido. Hoje você lança uma música hoje, amanhã já daqui um mês você vai ter que lançar outra, cara. É muito rápido, porque o consumo na internet hoje é muito rápido, né, cara? E assim. E se você não acompanhar, fica pra trás. Sim, demais. E eu falo assim, poxa, igual o Thales comentou quando a gente foi viajar com a Marília. Teve episódios, cara, de a gente gravar também, quando a gente gravou com o Felipe Araújo essa música, né? É. Ele levou muito crédito da música, porque o cara é maior. Entendi. Poxa, aconteceu coisas tipo assim, o Neymar tava lá na França, passeando com um amigo dele lá, escutando a música no carro, marcaram o Felipe Araújo. Olha só, é complicado. Você né? entendeu? O Jadson, que quando jogava no Corinthians, o Jadson tava lá no camarim, não, caramba. Como é que fala mesmo? No vestiário do Corinthians, o jogador do Corinthians, tudo, e a música tocando, aí desgramou. E ele marcando o Felipe Araújo. Então, tipo Olha aí, assim. é complicado, então, cara, né? É complicado. É complicado, né? Então, assim. E como o Thales falou, a gente ia lá fora cantar, porque hoje a música chega muito mais rápido. A imagem, isso demora pra ter aquele delay de você chegar, né? Firme, forte, né? Junto com a música. Alguém quer A água? gente ia cantar lá, obrigado. A gente ia cantar lá fora. Faz favor. Quando a gente viajou com a Marília, aí ela chamava a gente no meio do show, ela chamava a gente no meio do show. Daí, vamos chamar os amigos aqui e tal. A gente cantava o modão, falava, galera, fazer uma música nossa aqui. E todos os lugares, cara, a gente começava a cantar. cantando. Todo mundo cantava. A gente ficava, tipo, em choque, cara. Ô, Lisboa, Então- 9 mil pessoas, cara, em Lisboa. Todo Todo mundo cantando a música nossa. Todo mundo cantando. E, tipo assim, querendo ou não, é aquele momento muita gente já fala, nossa, a música é deles. Então, cara, aquele momento era um choque muito grande pra mim, que eu voltei de lá meio assim, tipo, caramba, velho. E, tipo, a gente tava do lado do sucesso, a Marília, que era uma coisa estrondosa. E, tipo assim, né, como que o sucesso é estranho, né? O Exato. momento do sucesso, o alcance do sucesso, né? Então, a gente, com essa música, a gente tem a oportunidade de ir em muitos lugares, cara. Tipo, a galera tá recebendo, a gente subir no palco, a galera gritando, sem nunca ter visto a gente, entendeu? Mas aconteceu isso com vocês, a mesma coisa que aconteceu com o Fabinho e... Acho que é Fabinho Rodolfo, se eu não me engano. Ah, Fabinho Rodolfo. Uma música chamada Nega. Ai, nega, tô aqui. Eu sei cantar. E estourou na voz do Bruno Barreto, que fez participação com eles na primeira versão. Então é complicado. Vou falar pra você uma coisa que aconteceu esse dia atrás. A gente foi pra Goiânia estudar uma música, Ah, a gente queria músicas mais animadas. sim. E passou por lá uma música lá que, como é que é o nome? Sofrimento Simultâneo chamava a música. Do Matheus Candotti.
Da dupla O Mariana e compositor Matheus. mostrou pra gente. Muito bom compositor, muito bom Eu com o cantor. Thales, a gente se apaixonou na música. Cara, a música tinha um É linda refrão, demais. Eu vou cantar um pedacinho depois, às vezes você vai até lembrar. Nossa, eu que tava se apaixonando na música, mas a gente foi com a ideia lá de não gravar música romântica, mas a gente gosta muito do romântico, né? Sim. Daí a gente veio pra cá, daí passou uma semana, o Gustavo Lima lançou a música. Ele pegou a música e... Cara. Que fala, o refrão é... Pode fazer um pedacinho? Ô, tá na hora. O Gustavo já lançou mesmo? Ué. Só Eu achar o- sabia que se eu tivesse escolhido a gente escolhido a gente tinha de perder, porque é o Gustavo Lima, né? Quer terminar, vai lá, segue em frente. Mas saiba que esse final, além de ser comigo, vai ser com mais gente. Minha mãe, meus irmãos, não vai ter um que não fique mal. A relação foi a dois, mas aqui todo mundo te ama igual. Nossa. É marcante, né? Deu um zerrinho Rapaz. aqui porque tava tentando lembrar. Então, assim, Não, e tranquilo. a gente ficou apaixonado na música e falou, mas não vamos levar não. Mas a gente sabia que tivesse escolhido, o cara ia chegar pra nós e falar assim, irmão, o Gustavo quer gravar. Como é que vai falar pro cara? Não, a música é nossa. Não tem jeito, né? Lutar com o do cara aqui. Então, assim, e muitas outras músicas, né, parceiro? Mandaram pra gente na época do... Ah, nós somos o primeiro a gravar. Notificação foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Sim. Um ano antes do Zé Neto, a gente gravou a guia dela. Uma a- semana depois que os compositores fizeram, a gente tava com a guia pronta e a gente não gravou ela. Não E a outra Poxa música também que a gente vida. gravou o guia, que a gente pegou, foi a Deixar de Ser Peão de Ouvir Modão, mesmo? meu violão não deixa. A gente ia gravar, cara, mas chegou na hora, é que o cara mandou pra muita gente, vendeu a música pra um monte de gente, pro Mano Volta, pro Edson Woods, mandou Mas é pro... gravar, já tava com o Edson Mano, vamos gravar pra quê? Já tava com todo mundo, cara. Então música tem isso, né, cara? Música tem essas coisas. A gente já, às vezes, a música é o endereço certo, né, cara? Às vezes tem música que o cara não dá a mínima, daí o cara acaba gravando e estourando, né? Eu acredito nisso também, que música ela tem um endereço Sim, certo, né? sim, sim. Então a gente também tem que saber a hora de Claro. expor e na hora também de saber. certeza. Eu não acho que ela tem o endereço certo pra uma pessoa especificamente. Ah, Mas eu acho que a música tem o endereço certo pro tipo de voz e de jeito do artista cantar. Por exemplo, se o artista tem um estilo daquela música, pode ser um ou outro, vai casar e vai ser bom se ele trabalhar muito bem trabalhado. Agora, o que acontece é que tem música que, por mais que seja muito boa, pode ser que na minha voz do Hélio a gente estrague a música, não fique boa, entendeu? No jeito que a gente canta e tudo. Então eu acho que tem endereço, não necessariamente de uma pessoa só, mas de um estilo, de alguém que tem aquele estilo. Eu acho que isso é fundamental pro sucesso da música. E vamos falar a verdade? ah. Verdade verdadeira? Opa, é na hora. Se o cara pega uma moda e o cara enfia dinheiro sem vontade no investimento, anda bem. É, né? Ajuda Mesmo que seja forçado, mas anda. Ajuda muito. Sucesso Faz é o dinheiro. cara andar. Vamos ser honestos. Por mais que a música não seja aquela... Hoje- Por mais que a música não seja aquilo, mas assim, hoje, o meio, a gente viajou o rádio do Brasil inteiro. A gente visitou o rádio do Brasil inteiro, o dia inteiro. Minas Gerais, a gente foi, fez Minas, fez Goiás, fez Paraná, fez Santa Catarina, fez Rio Grande do Sul. Viajamos por... Porque imaginar de rádio a gente foi, cara. Então, tipo assim, hoje é um cerco muito grande, né? Hoje não, já tem uns Sim, 20 anos, né? que é assim. E o mundo da música, tipo assim, o cara hoje... Você pode estar numa rádio escutando uma música do, por exemplo, Thales e o Hélio, que o cara não gosta. Não gosta, mas daí o cara... Eles fazem um cronograma tão bem feito que o cara muda dessa rádio pra outra rádio, a música tá tocando na outra rádio também. Exatamente. Pra não bater no mesmo horário. Daí o cara Exatamente, entra na é. rede social lá, o cara tá, daqui a pouco, toda hora a música tá aparecendo pro cara. Então, tipo, fecha um cerco na cabeça da pessoa, por mais que você não goste da música. Quando você vê você tá na tua casa, você tá cantando a música, cara. Quero fazer uma correção aqui no negócio que eu falei, que eu falei que sucesso é dinheiro. Não é. Mas... Ajuda. Não, demais. Mas assim, a maioria do sucesso de hoje em dia é dinheiro. Agora, dá pra você conquistar e ter sucesso não dependendo de muito dinheiro, entendeu? Porque já vi artista fazer com 100 mil o que um outro precisou de 2 milhões pra fazer. É o caso, acho que nós falou da DC pra BC. É. Ele fez a música específica pra Balneário e Camboriú. Porque é a região igual eles trabalham, igual a gente trabalha aqui. Aí eles trabalhavam lá, aquela região que eles trabalhavam. E viralizou. E a música viralizou. Não que não tenha... Teve um ótimo investimento. Mas pro tamanho que a música ficou... Andou muito mais. Andou muito mais do que se esperava. Porque hoje... Cara, hoje não, faz muitos anos. Quase Desde tudo é tempo que- pago. Primeiro lugar nas rádios, segundo lugar nas rádios. Cara, é dinheiro. É? É lógico que é. Vamos ser honestos aqui. Sim. Hoje isso não é escondido mais de ninguém. Não. A maior playlist do YouTube, não sei o que, é pago. O terceiro lugar, não sei o que, outra playlist, é pago.
É pouquíssima. Aí beleza, aí de acordo com que começa a andar do gosto das pessoas, você tá ali investindo, a música é muito boa, começa a pegar no gosto, aí ela vai andar muito mais sozinha, vai crescer nos rankings. Mas hoje, quase tudo é pago. Mas como que você enxerga isso, então? A pessoa, se ela tiver dinheiro, tiver investidor, É ela muito mais alavanca. fácil. Então não precisa ter Alavanca. talento. Um pouco tem que Ou... ter. Não, tem que Não, ter, mas... algum talento tem que ter. Ah. Assim, tem que ter. Algum talento tem que ter. Porque a gente pode falar, tal pessoa não canta muito, tal outro não faz não sei o quê. Mas assim, eu acho assim, pra você estourar uma música, você não precisa ter muito talento. Você gravou bem gravadinho, bem produzido, a música é boa, socou dinheiro. Agora, pra você manter isso, você precisa ter talento. Você precisa ter diferente algum da- talento. Não precisa ser diferente o da melhor época que cantor você Tem do que mundo. cativar as pessoas, né? Isso, tem que ter carisma, não precisa ser o melhor cantor do mundo, mas você tem que ter teus diferenciais. Entendeu? Hoje, assim, a gente cita até, pode citar, não falando mais, mas cantores que não cantam demais, mas que eu acho que são artistas fenomenais. Entendeu? Um artista. Você ser né? artista é diferente de você ser cantor. Hoje exige que você seja artista. Eu acho isso bom demais, porque tem que tirar mais das pessoas. Agora, se você já canta demais e ainda é um baita de um artista, aí a chance de você chegar longe é muito maior. Entendeu? Então, isso conta muito. O trabalho você hoje tem não que é ser só no completo. palco, né? O trabalho Não é hoje só no palco. Hoje você tem que ser muito completo. Cara, o sucesso é muito difícil hoje em dia. Você tem que ser muito completo, você tem que ralar demais. Você tem que ser comunicador, você tem que ser cantor, você tem que ser dançarino, você tem que Eu ser sei, compositor. rapaz. Você tem que fazer de tudo, cara. E não é simples. Mas é o que eu falei, o dinheiro hoje ajuda muito, é o que alavanca. 95% é. Mas não é necessariamente que sucesso é dinheiro. Sim. Tá. É porque hoje, assim, a gente tem, né, toda a facilidade das grades de redes sociais e tudo, mas realmente para você fazer um sucesso, para você chegar num patamar desse, tem toda uma estratégia de investimento, né? Sim. Eu vou tocar no. Mas artistas menores vão longe sem dinheiro por causa de rede social. Eu vou tocar num assunto Isso aqui. é muito bom. Vou citar só eu e o Thales. Uhum. Vou falar o nome da dupla. Esse dia uma dupla lançou uma promoção que era pra cantar uma música dela, Ah, que você teria a oportunidade de cantar no show dessa dupla. Uma dupla estouradaça, dupla, né? O Zé Neto Cristiano. sim. Lançaram uma promoção, você gravaria um vídeo e esse vídeo se você conseguir... O ganhador, quem é, por exemplo, da região, Ia ter o dois estado, shows. o estado do que eles iam ter show, por exemplo, o estado de São Paulo, é um show que foi em São Paulo. Aí eles iam selecionar uma dupla do estado de São Paulo pra cantar uma música com eles. E era quem tivesse mais compartilhamentos do vídeo cantando a música deles. E era show, Era tipo isso, assim, o show compartilhamento. e o show dos caras em São Paulo deu mais de 100 mil pessoas. Nossa. E quem não quer, tipo... Foi o daí primeiro show do projeto, né? se eu não daí eu me falei engano. assim, cara, imagina a oportunidade dessa, eu que o Thales conseguir subir no palco. É claro, né, a gente, né, é o foco e acreditar. Imagina a oportunidade de você subir num palco desse, você mostrar seu trabalho, alguém vê. Porque é isso, cara, a gente vive disso, ó, tá cantando num lugar, alguém vê e fala, caramba, os moleques é bom. É. Ô, vamos dar uma força pra vocês. Por isso que a gente fala, muito patrocínio que a gente tem, muita gente que ajuda, a gente tem muitos parceiros. Eu imagino. E no decorrer da carreira teve vários parceiros já. Às vezes a gente não tem nem contato mais, mas tipo assim, pessoas que passaram por nossa carreira e nos ajudaram. E tipo, você vê uma oportunidade dessa, cara, vamos gravar um vídeo, sabe, acreditando no nosso trabalho. Porque além de tudo, você tem que acreditar em você, no seu trabalho, cara. Não Se adianta você você não não acreditar acreditar. em você, É. não adianta, né? A gente gravou um vídeo, colocou lá tal, daí a gente até chegou a passar num vídeo que eles fizeram lá tal, daí entre os 10 a gente não entrou. Daí a gente viu que o pessoal que eles colocaram lá não era aquele pessoal igual eu que tá, já tem uma carreira, né, vai fazer 15 anos aí. É a Alguns galera que sim. canta, alguns sim, mas que é a galera que canta em casa. Sempre tem um que cantava violão lá e beleza, escolheram um aleatório, ela levou. Aham. Daí eu falei, poxa, cara, né, beleza. Daí tinha números lá que não condiz, que não batiam, tipo assim, era compartilhamento. 300 mil compartilhamento É. com 20 mil views. Tipo, você Poxa. tinha 20 mil views e tinha 300 mil compartilhamentos, não batia. Daí beleza, daí aconteceu tudo, falei, beleza, né? Quando, né? Aí eu confio muito em Deus, se Deus acha que não é pra gente, não é pra gente. Daí depois disso, daí começou a ter as outras edições, tipo Cuiabá, Mato Grosso. Daí eu tava lá na internet, um cara me chamou, falou, ô, beleza, tal. Falou, cara, vocês não querem que eu dê uma ajuda pra vocês aqui na promoção? Eu ajudei muita gente de São Paulo, cara, que entrou entre os 10, galera de Cuiabá. Tipo, o cara vendendo compartilhamento, cara. R$350, sei quantos mil 200 mil compartilhamentos. compartilhamentos. Tipo, o cara falou pra mim, Caramba. ele chegou a citar nomes, eu não vou falar aqui. Mas falou, não, ajudei muita gente, teve gente que comprou. Não, se eu fosse você, falava. Entendeu? Teve gente que comprou.
Teve gente que comprou compartilhamento, só que a pessoa entrou, cara. É mesmo? Tipo assim, isso é leal isso? É desleal isso aí. É que eu acho que o erro, na verdade, pra mim, aí... Eu vou ser muito honesto, cara. Eu acho que isso é um erro, mas estava ali disponível, a pessoa fez. Sim. Beleza. Não tô julgando quem fez. É o negócio, pra mim, se fez, a gente não fez. Agora, o que eu acho que o erro foi da promoção, no caso. Sim. Porque eles escolherem compartilhamentos como requisito, requisito, sendo que hoje tem isso, né? Você compra lá os números. Eu acho que tinha que ser views, assim. Tipo, eu acho que a reprodução do vídeo não deve ter como você mudar isso, a não ser que você promova ali e tudo mais, né? Então, acho que tinha que ter visto um jeito de ser realmente real o que ia valer. Porque aí a pessoa pagava 350 com 200 mil compartilhamentos, acabou, já era. Já tá lá entre os 10 e tal. E aí não tem mérito nisso. Na minha visão, não tem mérito. Não tem mérito nenhum. Ô, Thales, fala pra gente agora. E a música que é o grande lançamento, a música que vocês estão trabalhando agora? A gente tá trabalhando a música Típico de Moça. Típico de moça? Gente, é típico de moço, não é tico de moço, não é típico de moço, hein, Moça, eu velho? falei meio rápido, né? É mesmo? E a moda conta... Qual que é a história da do moda? caboclo que é apaixonar demais Ah. na mulher que não... E sofre, né? Sofre Aquelas demais. danadas Chora. que Faz fazem procurar uma sofrer. terapia, uns trem assim. E geralmente Ah. é o que o Ed falou, beija gostoso, Ah. abraça gostoso. Aí você não esquece de jeito nenhum, né? Ela fala assim, presta seu cartão pra comprar tal coisa, você empresta, dá trabalho. E pior que essas é inesquecível, né? É. Como é que é o modão? De quem que é essa moda aí? Rapaz, posso olhar... Opa, pega na colinha. É que hoje é bastante compositor, né? Damasceno. Mas aqui do Matheus Damasceno, Neto DJ... Ô, mas gente... Bastante, os fina, caras hein? da Bastante gente, não, é só de cabeceira de cima mesmo. Da prateleira de cima, gente boa, rapaz. Danilo Dávila Ah, e William Daniel. bom demais. Bom demais. Rapaz, foi a primeira música que a gente escutou na última audição que a gente É? fez, por incrível que pareça. Tá no Spotify, Fazer um tá no pedacinho? YouTube, tá em tudo. Ah, em tudo. Nesses trem, mesmo? tudo. Bom demais. Vamos Bora. escutar um modão? Típico de moço é o nome do modão Mais ou aqui menos assim, ó. no território de Peão. Fala que ela é só sua, só quando tá nua, mas vestiu a roupa, ela é da rua. Típico de moça que faz homem procurar umas terapia. Se eu não soubesse da fama eu caía demais, mas já tô caindo com 2 pés no perigo. Na linha do risco eu passei bonito. O beijo é bom pra carai. Que pena que esse beijo beija todo mundo. O beijo é bom pra carai. O problema é que vem com a mentirosa junto. O beijo é bom pra carai. Que pena que esse beijo beija todo mundo. O beijo é bom pra carai. O problema é que vem com a mentirosa junto. Rapaz do céu, mas pensa numa moda, hein? Rapaz, essa gruda na cabeça do povo. viu? É, Graças a sucesso, Deus, hein? galera Quem cantando, tudo nunca nos teve shows. um que beijo pra caralho, né? É mesmo? Nunca teve. Ei, ladrão, meu deixar essa história pra trás. Ô, Thales, fala uma coisa pra mim. Essa moda já tá estourada, já tá tocando nas rádios do Brasil Tá inteiro. tocando nas rádios, Ah. tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, esses trem tudo, na boca do povo. Ei, Nas nossas redes sociais também, pra galera seguir, Thales Wellington Oficial. Joga Thales Wellington no Google e aparece tudo lá, eu sempre falo. bom demais. É o jeito mais fácil. Ei, mas pensa aí, rapaz, pior que é o seguinte. Você está cantando essa moda, mas eu dei uma viajada pro lado de Minas agora. É, né? Ei, mas Terra pensa- boa, né? É, pensa uns trem lá que tem é um umas- perigo, é um perigo. Lá é um Nossa perigo. senhora. Falo pra você, a gente tem história estrada, né, rapaz? Ei, me conta. Ave Maria. nossa, larga a mão. estrada tem histórias que não podem ser contadas, mas tem histórias maravilhosas que podem Ah. ser também, né? Tem. Você, aquela hora lá, você tava falando que ia contar uma piada que não podia. Eu gosto de piada. Não, mas eu não lembro mais agora. Que bom, que bom. Não pode contar não, porque eu É, gosto do das horário piadas não- meio do... O Taz era ruim de ele matar os piadas, mas agora ele tá melhorando um pouquinho. Eu contei uma esses dias, rapaz, mas que ele riu. É. Ele falava desculpa, e depois ele ria. Fazia eu contar pra todo mundo. É Chegava mesmo? alguém e Ele conta é- aquela piada lá. Ah. Mas não pode contar não. Ei, ladrão.
velho. Malboro, mas essa vida de estrada tem hora que a gente entra em cada engaçaiado. É mesmo? Conta uma aí. Tem uns, né, nossa, rapaz, igual o Thales comentou, teve uma vez que nós foi cantar num lugar que não tinha pedestal pro Thales cantar. não Ah, tinha. você falou Gente, mesmo que tem era que Tinha que rua. tocar violão, só tinha eu pra tocar violão. Aí tivemos que amarrar o microfone lá no Rapaz negócio do lá. céu, e- quem viu Bambu, vocês... né? Foi no bambu lá ele. Pula, trem. Cara, Mas quem vê não pensa, né? Tanto de Aí perrengue. toda vez que fala bambu, Cara, já eu penso falo- no Silvio Santos lá. Né? Cara, Você sabe qual que é do Silvio não, não Santos? sei não, conta Você aí. já viu, né? Não. Não, faz muito tempo isso aí. Não é possível, gente. Isso tem uns 30 anos. Você viu já, O né? Duda viu, o A menina fala, Ah, qual que é a semelhança de uma mulher grávida, de um poste e de um bambu? Aí fala que a mulher dá luz embaixo, o poste dá luz em cima. Aí o Silvio pergunta, é uma menininha, uma criança de 10 anos de idade. Aí eu, e o bambu? Aí ela fala, enfim... Voltou, apareceu de novo esses dias, porque foram procurar. Ela já tá com 40 anos, 50 anos de idade Cara, já. internet. Caramba. Igual o menino, o Luiz Carlos lá de São José, né, cara? Já Gente queria ir. boa, né? É, Nossa, ele é menino, gente boa, demais. gente boa, cara, gente boa. Nossa, é um meme eterno, né? Não, ficou, né? Como É o um menino meme da- eterno. Eu falo assim, né, falando dos perrengues, a gente ainda vai, né, cantar nos palcos, tem uns furos que às vezes chove, cai, imagina, cara, você pega um rodeio aí, que aqui chuvão na arena, você tem que entrar e tem que virar pra você no pescoço, né? É. Mas só de você estar num rodeio bom, né? Não faz parte um pouquinho. O problema é quando você pega nos trem que não tem como mesmo, nem palco direito. Eu tenho uma tem. história. Ah, Uma vez eu tocava nessa banda Scala antes do Thales. Só ainda. pra constar, eu ia dançar forró no show da banda dele. é mesmo? Olha aí pra você mesmo. ver. Era tipo. Como é que chama aquele pessoal que dá aquelas aulas mesmo de dançar na. No Não, comitiva não. Esse pessoal que vai na academia faz dançar, como é que é? Zumba? Eu cantava na época mais ou menos assim, porque o lugar que eu cantava no cidade do Thales Ah. era só mulher acima de 80 anos. Sabe, pessoa acima de 80 anos de idade. Era as que eu ia É a dançar mesma forró. coisa, Zumba. Era as que eu ia Ui, dançar mas forró. derrubada, hein? É a mesma coisa. Ô, mas lá saiu os presentes, né, Thales? Eu tinha 15 Então- anos, 16 anos. Eu Tá fui uma vez aprendendo. tocar no rodeio em Marmelópolis. Eu conheço lá. Nossa, é fria lá, hein? Rapaz, fiz um rodeio lá, é frio. Faz Fiz tempo. um rodeio ali naquela pracinha ali, uma igreja pra cima. Eu assim, fiz tinha um- campo. Eu fiz Não é lá no campo de futebol, não, lá no Sim, meio lá. Eu fiz num bairro lá, não é chegar, é um bairro de Marmelópolis, um rodeio que teve uma vez, há muitos anos isso, foi em 2008 isso. Eu lembro que chegou lá, a gente chegava, né, viajava num Corsa e numa Kombi, furgão. Levava o som, tudo na Kombi, as coisas lá. Daí chegou lá e o judeu montar as coisas, né, que nós montava, depois cantava 4 horas, rapaz, é pra você ver. Daí depois, na hora que terminar, falava, tomar um banho agora, né, pra depois ir colocar uma roupa, apresentar mais bonitinho, né. Daí eu falei, catei as coisas no carro lá. Daí a turma vindo com toalha nas costas, e os caras lá do rodeio, né? Falou, onde que é o banheiro, vocês estão tomando banho aí? Ah, Os caras falaram, o cara olhou pro outro assim, falou, ali, ó, rapaz, a água tá quentinha, aproveita, bastante gente. Ah. Você toma banho lá, porque senão vai acabar a água, e a água tá quentinha, e o frio que faz aqui. Falei, beleza, era descendo um morrinho, assim. Eu falei, vai chegar lá, vai ter um banheirinho, tipo, alguma coisinha assim, né? ah. Falei, ah, beleza, então. Rapaz, quando eu desci, era um corgão d'água. Eu falei, marditaiada, cara. E um frio, cara, imagino. caindo à Não, tarde. pior que Minas, quando dá pra ser frio, é frio Era mesmo. umas né? 6 e pouco, era meio Ah. de junho. Eu falei, eu não vou conseguir ficar sem tomar banho, que sabe que o corpo tá meio grudando assim? Cara, sabe que você entrar na água meio que... Cara, foi aquele banho. Pô, e juro pra você, depois fez um frio de noite, cara, mas aquele frio de doer o osso De da rachar. perna, velho. Conta uma história Cara, pra você pra que dar um frio. corte bom. Ah. Essa é verdadeira. Aí, Duda, prepara o corte que a moda é boa. Começo da dupla, nós, assim, não fazia um ano nós tava fazendo show, nós fomos fazer um show lá em Poste Caldas, lá no pé da serra. Aí o dia ia ser nós e uma dupla que tava assim, na época acho que eles estavam no escritório. Não, acho que nem tem a dupla mais. É, Acabou a dupla, eu acho. você lembra o nome da dupla pra falar? Eu não ligo não, não, melhor João não falar. Vitor não. Rafael. Era, acho que era isso mesmo. Como? João Vitor e Rafael. Acho que eles estavam no escritório do Sorocaba na época, eu lembro que tinha um CD que era Os cara metade era música do bom, Fernando velho. Sorocaba. Era, com né? eles. Mas, gente, mas deixando claro aqui que Nós não é só o falamos mal nome dos da dupla. Diga, aconteceu isso com a produção. É, Os foi. meninos chegou depois. É, foi com a produção. Aí nós pegamos, passamos nosso som primeiro, né? E Nossa, essa história. que é nós boa. ia tocar por último. É. E aí depois chegou a equipe deles, né? Todo mundo, tudo E casado, le- e não sei o lembrando, quê. e lembrando, o pessoal entender, né? Então,
as mesas de som, passa o som hoje, o cara grava a cena e zera a mesa e fica na memória. Depois é só chamar a cena de novo sua, tá lá, né? Então o cara foi e passou o som pra gente. Daí chegou na hora lá, chegou o cara, né, Tati? Chegou o técnico de som deles lá, não sei o quê. Aí precisava passar o som deles, né? Aí ele falou assim, mas e a cena dos meninos aí, não sei o quê, pode deixa salva a cena dos meninos. Aí ele falou, não sei o que, tipo... Essa duplinha aí. Vamos falar ele falou outra coisa, que se lasca essa duplinha aí. Essa duplinha, ele falou desse jeito. Caramba. Nós vimos, né? Aí, nós não tinha no hotel pra ficar, nós ficava lá na casa de show mesmo, né? E aí montaram camarim pra eles, né? Nós ia ficar sem camarim e montaram aquele monte de frutas da época, maçã, muitas maçãs, inclusive. A duplinha que se vire depois. Aí a frase foi essa. Nós a duplinha que se vire depois. Aí nós guardou isso, levou pro coração, né? Pô, tinha pouco tempo de dupla, né? Levamos pro coração. Aí entramos no camarim deles, que eles não tinham chegado ainda. Maçã. O que você imaginar de fruta tinha. É mesmo. Aí, passamos na bunda. Mas não é na bunda por cima da carça, não. Nós baixou a carça mesmo. Ô, Du, tá filmando, né, Du? Ó, vamos ver. Nós pegava a maçã. Nós tinha acabado de chegar. Vou fazer pra vocês. Agora vai virar. Agora vai ser. Nós tinha acabado de chegar de viagem, tudo suado. Cara, nós pegava a maçã assim e passava a mão da. Não, dava. Sabe quando você pega a camiseta e faz assim, ó, pra zoar? É pra fazer as frutas. Aí passou. Sem roupa mesmo. Aí passou. Nós e os meninos da banda nossa. Todo passou, mundo. Tudo é lugar Pra do corpo, nós aproveitar, passou e colocou dá um lá. sabor nas frutas E tudo. olha como você... Isso pode ter acontecido depois com nós, mas nós não sabemos que os olhos veio, o coração não sente. Mesma coisa aconteceu com o cara. E nós tava lá, e nós ficava dentro do carro, porque o camarim era dele, nós teve que ficar dentro do carro. Daí depois, cara, nós tava lá perto do camarim, eles chegaram. E quem que foi o cara que desceu primeiro e foi lá nas frutas e catou a maçã que tava lá? O cara que chamava nós do primo. Rapaz, ele mordendo a maçã e nós... Rachando, Vai, bicho. come mais! bico, Cascão, foi cara, bom não. demais isso aí. Ah, Não pai. tem nenhum arrependimento. de ter Ô, feito Duda, isso. pior que eu tô lembrando de uma história que teve uma vez. Teve uma bom vez que demais. nós. Não, né? Passou também nesse lugar, mas não vai falar tudo, né? Não, mas... Vocês estão lembrados daquele show que nós fizemos uns anos atrás? Eu tava meio rouco e tal. Não sei se vocês lembram disso. Era num rodeio no sul de Minas. Rapaz, eu tô lembrado. Vocês ofereceram uma maçã pra mim. Não, mas Você pode ficar tranquilo. essa não tinha sabor cueca, não, tá tranquilo. Ei, Latrem. Tá vendo a história aí que você só confere aqui? Você que era técnico de som deles em 2000 e, sei lá, deve ser 11... Posso falar que você comeu Não, uma teve- maçã com sabor diferente. Ó, voltando, a pandemia deu aquela segurada, deu época de eleição, a galera segurou a pandemia, né? Sim. Daí eu lembro que a gente fechou um Réveillon em três Palmeiras, né? Mato Grosso. Ah. Daí, nossa, e pra nós ir, né? Ruim, sem dinheiro, né? Não tava tocando, né? Tava tudo parado. Precisava de pneu pra colocar no Qual que era o ônibus. nome da cidade? Acho que era 3 Palmeiras. 2 Corinthians. Foi mal. Continua. Que ruim. E era no Mato Grosso. Daí a gente saiu daqui, rapaz. Ah. Primeiro nós ia bater lá em Rondônia. Lá em Vilhena. Nossa. Vilhena, 48... 42 dois dias dentro do ônibus. 42 horas de viagem, eu lembro. E assim, Caramba. a gente ia no ônibus, quando você tá no estado de São Paulo, beleza, você vai assistir um filme, a internet pega, tá top, cara. Quando você vira Mato Grosso, que exato pra lá, não pega mais nada. É 10 cara. horas sem internet. Não pega mais nada. Imagina o desespero. Você Se tipo não some fizer da o terra. download antes, você Tipo, você some da terra, sabe? Você desapareceu. Aham. Daí nós foi lá, nós voltou. E nós tava sem dinheiro pra comprar pneu, nós compramos uns pneus remote, né? Foi. Pra colocar atrás, mas falou, os da frente tem que ser bom, o de trás vai dar uma reboladinha na que estourar, mas vai ficar lá. E 3 pneus que nós comprou, os 3 pneus estourou, daí teve um que nós tava indo numa reta, Assim. nós tava indo numa reta, daqui a pouco dando a cochilada, daqui a pouco, pá, caburdado, falei, puta que pariu. Deu, voltei lá atrás, catei um pedaço no coisa, tinha caído lá assim, daí nós ajudou. O motorista nosso, ele era pequenininho, né? Ah. O Moisés era... Tamanho dessa mesa aqui. Ele não entraram debaixo do ônibus, né? Moisés, nós te amamos, viu? Né, chamamos Moisés. Tá lá em Portugal, cara. Tá lá lutando a vida lá, menina. É top. Gente boa. Daí nós ajudamos eles um calor, mas pensa num calor. Tava quente. Nós ajudou eles Mato Grosso, trocar, né? nós ajudou eles trocar o pneu do ônibus lá, depois nós tudo sujo, como é que vai entrar no ônibus pra viajar mais tantas horas assim. Daí tinha uma fazenda do lado, tinha um riozinho, daí foi lá na fazenda, vamos ficar, pode tomar banho lá no rio? O cara falou, pode. Foi nós tudo tomar banho. Todo mundo tomar banho no Cara, rio lá. Nós Tem tudo, vídeo, cara. tem foto, Imagina, né? Nós tudo tomamos banho no rio, cara. Ah, Tem não é história, hein? porque não diverte, né? É, O importante não, é tem divertir. A estrada é pra você divertir, né, cara? Porque ali você tá longe da família, né? É. Tá um monte de lugar. E a gente cantou em lugares no Mato Grosso que, tipo, ó, teve um Réveillon que a gente fez
que a gente chegou numa cidade lá que era 70% da população era índio. O resto era Galaná. normal, que eles querem era 70% da população era índio. E a gente voltando embora, cara, a gente passou o Réveillon dentro do ônibus, cara. É Foi? mesmo? Dentro do ônibus. Rapaz, e nós dava uma sorte, porque quando era pra estourar pneu, ficar parado, ou dar algum problema na beira da estrada, era sempre no meio, entre uma cidade e outra, que ficava 100 km de distância. Nunca era pertinho da cidade, era sempre assim, no quilômetro 50 do 100. Onde sei não como é tinha que é. nada, onde era tudo deserto, e no dia que tava fazendo mais ou menos uns 85 graus de sensação Nossa, térmica. mãe do céu. Mas eu falo, teve uma vez que a gente tava voltando, furou o pneu, a gente achou uma borracharia na beira da estrada. E tipo, de família muito simples, né, velho? E tipo, era esse Réveillon. Daí a gente parou pra trocar o pneu, um menino franzino trocando pneu lá. Tipo, tava pai, mãe, mulher com criança. Cara, a gente pegou uns lanches que a gente fez, que a gente pegou do show anterior, que sobrou. A gente deu pra eles. E tipo, depois passou um cara da fazenda e falou, cara, isso aí vai ser a ceia deles hoje, ó. E era pão pumba com presunto e queijo. Você vê como é que tem coisas que, Quando né? o caboclo reclamar da vida, tem que pensar muito bem, cara, ficar reclamando, Ele porque... falou, cara, se nós demos Coca-Cola, né? Demos Coca. Ele falou, cara, você tá louco, você fez aí a alegria dos caras aí. Analisa esse gesto que vocês tiveram pra vocês verem como é que Deus é bom e Deus misericordioso. Mas. Um dia vocês, através aí de um show que vocês acabaram de contar, uma dupla, enfim, uma produção, negaram e falaram, essa duplinha aí que se vire, eles que comam água. E vocês se vê hoje, né? No patamar que vocês estão, numa situação dessa que vocês se depararam, porque tudo é Deus que permite. Sim. Com uma família, não foi o que estourou o pneu lá. Deus queria que vocês visitassem essa família e que através do que vocês levaram, né, do camarim, puderam alimentar e dar a ceia para essa família. Então, cara, o que eu penso é o seguinte, que nada que aconteceu de bom ou de ruim na vida de vocês, se vocês estão hoje no patamar que vocês estão como dupla, é principalmente porque vocês se posicionaram e porque vocês são seres humanos. Sim. Então, a partir do momento, eu falei ali atrás, a gente faz algumas coisas aí, as pessoas não precisam saber, também não quero que saiba, porque eu não sou envolvido com política, a gente faz um bem, porque um dia lá atrás a gente também precisou. Claro, com certeza. Então, assim, eu analiso... Foi que Deus ensinou, né, cara? faça o Jesus bem sem deixou ver a pra quem, gente. né? Então, analisem isso, cara. Que tapa que vocês não deram nessa... Vocês já contaram aqui o que fizeram pra ser vingado. Molecada, né? Era Mas... tudo novo, eu tinha 18 anos. Olha pra vocês verem como é que Deus é bom e misericordioso. Amém. E que Deus continue abençoando a vida Amém. de vocês, que nós todos. possamos cada vez mais ter Sem esse ele, a tipo de gente não é papo, nada. Sim, né? não é nada. E que vocês tenham cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Eu não perguntei aqui, são quantos CDs gravados? Ih, rapaz, eu acho que são uns 6 ou 7. Sim. DVD? Aí. Uns 3 ou 4. 3 ou 4, né? Bom. Acho que é 4. E tem um outro vindo por aí. Tem outro vindo pra isso. Se Deus quiser. Bom demais. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de Obrigado. vocês. A gente sabe Amém. que é uma carreira Eu onde a avisei que nós agenda... falava muito. Ah, mas é bom. É que o Duda fica aqui no meu ouvido, aqui no ponto, aqui, falando Marlboro, já deu tempo. Marlboro já deu... Tá certo, ele tem que, né, É. frear nós, senão... E então, e tem que meio que obedecer ele, porque senão ele cobra dobrado, o bicho é ruim. Entendi. Mas que Deus abençoe vocês. Obrigado Amém. Amém. pelo privilégio, pela satisfação. A gente que já se conhece há um longo time, né? Já tomamos bastante água na cerca do arame junto, Sim, né? claro. E todos esses perrengues, todas essas coisas boas e ruins que a gente sabe, conhecemos um pouquinho mais esse lado humano de vocês e tudo que vocês passaram na estrada. Porque conhecer o artista é muito fácil. Você vai no YouTube e vê lá o artista em cima Ninguém do palco. coloca que é feio lá, né? Ninguém coloca Mas que é essas feio. coisas que um artista precisa passar para crescimento profissional e principalmente espiritual, é coisa que a gente tem aí o privilégio de estar conhecendo de vocês. Que Deus abençoe, leve um abraço muito grande pro Gabriel. Gabriel, que Deus abençoe você, meu irmão. Um abraço do Gabrielzão, Marlboro, tamo que junto. Deus abençoe e que nós possamos estar juntos nos rodeios do Brasil inteiro. Amém, Amém, Tá? obrigado. Para encerrar, uma saudade. Uma saudade? Ah, rapaz. Acho que eu tenho saudade da minha infância, cara. Eu acho que foi uma infância muito gostosa, né? Convivi com pessoas maravilhosas, convivo até hoje, mas assim, o tempo vai passando, né? Tudo muda, né? Tudo muda. Então, acho que eu tenho saudade da minha infância. Hoje, graças a Deus, sou um cara privilegiado, tenho, né?
Sou casado, tenho 3 filhos, tenho meu pai, minha mãe, tem meu irmão que trabalha comigo, meus irmãos, né? Tem meu irmão aí, meu irmão de estrada e meu irmão de sangue trabalham comigo, fazem aniversário no mesmo dia, né? Uhum. Então, assim, eu sou um cara muito privilegiado de ter pessoas maravilhosas na minha vida. E as lágrimas, elas vêm acompanhadas de qual pensamento? De qual lembrança? Eu vejo o Wellington lá de trás, com 10, 12 anos de idade, que por exemplo, meu primo ligava o rádio, não tinha rádio na minha casa, e meu primo ligava o rádio, eu corria na cerca de arame lá da minha tia, sentava assim na cadeirinha e ficava escutando as músicas do Zezé, tudo. Então eu vejo esse moleque, tipo, que sempre sonhou com a música, e hoje eu vivo do que eu amo, né? E eu tiro meu sustento disso e posso fazer minhas coisas, ajudar minha família através disso. Thales, uma saudade. Minha mãe. Perdi ela tem 1 ano e 4 meses. Enfim, é isso. Parece que estou ouvindo aqui de longe uma canção. É o que minha mãe cantava lá onde nós morava para alegrar o coração. Por isso eu peço a licença da vossas presenças para que eu possa desabafar na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar. Nós morava lá no sertão. Lá nós fazia a comemoração dessa data tão querida, que é de nossa mãezinha que pegava a nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, que santa palavra, até Jesus pronunciava com tanta felicidade. Mãe merece adoração, seja lá no sertão ou seja aqui na cidade. Nós morava lá na roça, Thales. Lá nós tem nossa paioça que hoje vive abandonada. Lá viveu nossa mãezinha que apesar de pobrezinha sempre foi resignada. Lutou tanto para criar os filhinhos, sempre com tanto carinho gostava de assim falar. Filhinho, tenha cuidado, seja humilde e educado com todos que você encontrar. Quantas noites ela passava, nem em sua cama deitava, passava a noite ao meu lado. Meu filho tá delirando, será que ele está sonhando ou está adoentado? Sempre uma preocupação apertava o coração da minha véia querida. Veja que amor mais puro, pelo filho eu até juro que a mãe dá a própria vida. Mas um dia, meus amigos, lágrimas vêm quando eu digo isso que me aconteceu. Chegaram pra mim falando, caboclo, estão te chamando. Sua mãezinha morreu. Senti um nó na garganta, minha tristeza foi tanta que eu mal podia falar. Por mais que eu imaginasse em tudo aquilo pensasse, não podia acreditar. Quando eu vi a minha mãezinha, aquela santa velhinha deitada sobre um caixão, pensei em Deus e caridade, vós que é poder e bondade, dai a nós consolação. Por isso eu quero falar, quem tem sua mãe deve adorar e não a maltrate jamais, porque no dia que ela morrer, aí é que o seu filho vê a falta que a mãe faz. Pensa sempre nos momentos bons, É o que eu penso. Eu nos pude ensinamentos, viver muito com ela. no tempero da comida. Isso não esqueça. Leve no seu coração toda a gratidão que a sua mãe lá de cima está tendo por ter um filho abençoado, um filho honrado, um filho Sim. honroso, Sim, um pai de família. grande cara. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Por compartilhar esse momento com a gente. Vamos, Meu irmão. obrigado, viu? Deus abençoe. A Amém. gente falou aqui nos bastidores, né, da admiração que a gente tem por você. O cantar a gente canta as músicas, sucesso de muitas pessoas, também levamos o nosso, mas você tem que chegar no lugar, você tem que desenrolar ali nas suas palavras e fazer as pessoas gostarem daquilo que você está falando, né? Então é um trabalho, creio eu, bem mais difícil. É Né? difícil. E você chega em festas, como a gente, às vezes é muito bem recebido, às vezes mal recebido, às vezes, como a gente canta em muitos lugares que as pessoas passam, nem sabe o nome nosso, que acontece muito, pode acontecer acontece com você também. Com certeza. Então a gente deseja pra você muito sucesso, cara, e que você continue com essa garra que você tem de correr atrás, né? Que Deus abençoe seus patrocinadores, que Amém. sem os nossos Todos patrocinadores, Somos Deus nós. abençoe não cada somos um nada. deles. Cada um deles, que a gente precisa muito. E a luta continua, né? A gente Pode parar. entrega na mão de Deus e que Deus faça o melhor sempre pro nosso carreiro, por nós. E que Ele abençoe. Vamos até onde Ele quiser. Obrigado, viu? A história nossa Por poder prosear com você Tá na mão hoje, dele. contar um Satisfação pouquinho da nossa. nossa Obrigado, história. viu? Tamo Sempre é junto. muito bom poder levar um pouco do que a gente é mesmo para as pessoas, assim, saindo um pouquinho do palco, né? E levar um pouquinho da nossa história como artista, como pessoa também. Bom junto. demais. Tamo Aí- junto. Aí desgramou? Vamos terminar com esse modão?
Quinta-feira que vem nós estamos diretamente aqui dos estúdios Caçapavão com mais um podcast Território de Peão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Um abraço do Malboro, saúde e paz. Thales Wellington mais uma vez. Um abraço muito grande da família do rodeio. Obrigado, vamos lá. Ai, 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 será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, 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 se ele te fez cravar os dedos na fronha no travesseiro e você gostou, aí desgramou, aí desgramou. Território de Peão. Vamos, João. Padaria Esperança, empresa familiar desde 2013, vem fazendo o melhor para lhe atender. Padaria Esperança, que também é restaurante e lanchonete. Todos os dias servindo café da manhã e no restaurante servindo marmitex e prato feito. Temos também aquela cerveja gelada. Traga sua família para experimentar as nossas delícias. Avenida André Franco Montoro, 340 no Residencial Esperança.